Oi, 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 gente, vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar nessa live. 11 horas da manhã, oi Instagram, oi YouTube. Beijo pra todos vocês. Vitória, é a nova pupila. Espero que seja uma nova pupila, né? Foi a primeira. Lilian tá ligadinha, a gente tava no grupo agora falando, né, Lilian, linda? Ivanise Carla, minha xará. Delma maravilhosa, pupila maravilhosa. Bom dia, Bel. Patrícia. Só as melhores chegando aqui. Rosângela, tudo bem, querida? Rosângela Holtz. Holtz, é assim que pronuncia, amiga? Núbia, tudo bem, gente? Hoje, né, esperando aqui a nossa convidada chegar, a Mimi chegar também. A gente vai falar da história da Elaine. A Elaine é o seguinte, gente, ela entrou na turma 16 a primeira vez e ela veio com uma história muito parecida com tantas, né? Aquela coisa de querer perder peso, né? Aqueles probleminhas clássicos que a gente... Oi, Irene, tudo bem? Silvia? A Mimi já chegou. E com aqueles probleminhas clássicos, fazer uma breve apresentação aqui com ela, então ela chegou na turma 16... contando a seguinte história. Carla, eu já tentei fazer a carnívora 2 vezes em 2019, por 30 dias, e foi muito bom. Me senti bem, só que não consegui manter, então tem essa questão também, né? Porque é um novo estilo de vida, a gente sabe disso, e a gente fala que é para isso que o desafio Sem Mimimi existe, né? Para ajudar vocês a ultrapassarem essas barreiras. E aí, ela fez e tal, depois ela parou. Na pandemia, ela, se não me engano, ela ficou grávida, né, aos 40 anos, e depois que ela teve o baby, ela queria voltar pra estratégia, ganhou peso de novo e tal, e foi se consultar com uma nutricionista famosa, carnívora, né, e essa nutricionista encheu ela de carboidrato, né, me lembro bem da nossa conversa, e ela começou a sentir dores e aquilo não estava legal, né? E a gente recebe tantos depoimentos assim, né, do pessoal que se consulta aí, principalmente com os profissionais carnívoros, né? A gente tá falando aqui de carnívoro. E esses profissionais sempre induzem a pessoa a consumir carboidrato. Infelizmente é assim, eu tenho vários exemplos, tá? Eu poderia ficar o dia inteiro postando isso. Inclusive tem uma história muito interessante que eu quero postar pra vocês também. E ela falou, poxa, isso não tá legal, porque é uma alimentação com base em carboidrato, porque ela tava amamentando, então segundo essa nutri, ela não poderia fazer a carnívora, o que tá completamente errado, né, gente? É só a gente pensar um pouquinho, né? E aí ela começou com umas dores, né, nas articulações, no joelho, acabou fazendo exame, acabou descobrindo artrose e tal, aquelas coisas clássicas que a gente vem carregando também uma vida e que piora com o consumo de carboidrato, já que ela tinha meio que tirado também os carboidratos, ela já estava testando e ela se sentia bem com a estratégia carnívora, né? Mas a gente quer uma segurança a mais, aí foi se consultar, né? Enfim. E ela participou de algumas turmas, ela participou da 16, ela participou da 20, 23, participou da última 25 também, penúltima, né? E ela tá sempre aí com a gente, a penúltima ela participou porque ela queria a série câncer, né? Então... Mas ela tá nessa vibe carnívora, vocês viram o resultado dela nos stories. Oi, Sandra, tudo bem? Já vou chamar aqui a Mimi pra gente... Uau, eu não tenho aqui o... Mimi, me manda um convite, por favor, que sumiu todos os meus ícones de convidar e tal. Olha que loucura, gente. Que loucura, né, esse Instagram. Eu não tenho aqui ícone nenhum, nem pra responder... mensagem, nem nada, sumiu tudo. Manda um convite pra mim, Mimi, por favor. E se a Elaine chegou, não vejo ela aqui, mas... Oi, Sandra, tudo bem? Mas se a Elaine chegou, me manda um convite também, uma solicitação para participar ao vivo. Pra mim, um convite também, porque tá... Eu acabei de aceitar, Mimi. Elaine, manda para mim um convite, porque eu não consigo. Sumiram todos os meus ícones aqui, eu já tô com esse problema desde a última live. Mas o Instagram, né? Instagram sendo Instagram, a gente tem sempre uma novidade. Elaine, ok, achei a Elaine aqui, entrar ao vivo com a Elaine. Mimi, bom dia!
Bom dia, meu povo maravilhoso! Gente, a gente tá vindo aí de uma levada de lives extremamente poderosas. Lives assim, marcantes, é muito interessante como elas se entrelaçam. E a história hoje da Elaine, que ela vai contar pra gente, tem muito a ver com a minha, né, gente? Vocês verem que vem vindo muita coisa assim, com obesidade, com compulsão, com aquela imagem invertida, né? Que as pessoas fazem com que a gente tenha uma autoimagem nossa totalmente distorcida. E a Elaine vai falar muito bem Você disso, tá né? vendo Seja ela, muito Mimi? bem-vinda. Tô sim. Que Eu bom, não Bem-vinda, canso amiga! cedo. Bem-vinda! Quanto tempo a gente conversa, né? Desde é a turma verdade. 16, eu estava contando um pouquinho da nossa primeira conversa. E Uhum. agora se apresente aí para o pessoal. Bom dia, obrigada. Bom, esse convite fez eu refletir um pouco sobre a minha história, né? Eu sou a Elaine, eu tenho 44 anos, sou psicoterapeuta, tenho três filhos. Eu fui mãe pela primeira vez aos 15, então tenho uma de 28, sou avó, tenho uma neta de 5 anos, tenho um filho de 25 anos e um de 3 que vai fazer 4 anos. Eu engravidei depois de 22 anos. E aí são três filhos, né? E o meu filho, o caçulinha, é mais novo que minha neta. É muito engraçado. Eu saio com os dois, um fala mãe, o outro vovó, aí as pessoas ficam assim, como assim, né? É meio bem engraçado. Bom, vamos lá. Pensando na live, eu pensei um pouco na perspectiva, né? Não tem como não pensar. E exatamente o que a Mimi acabou de falar, né? A minha autoimagem ali foi construída na infância, porque até vi uma foto essa semana, quando eu era criança, depois eu vou postar. Mas eu lembro que meu pai me chamava carinhosamente de gorda. Pra mim não era carinhoso, mas eu tenho certeza que era, né? E aí eu lembro que, assim, outras pessoas da família também falavam, gorda, vem aqui, não sei o quê. E aquilo foi gerando uma autoimagem em mim, né? Até olhando essas fotos de infância que minhas irmãs mandaram, eu tenho duas irmãs, eu vejo que todas nós, ali naquelas fotos, a gente tinha aquela barriguinha saliente, né? Hoje eu entendo que é desbiose, né? Eu nasci de parto cesárea, não fui amamentada. Eu tive bronquite a minha infância inteira. Minhas lembranças da infância é doente. Minha mãe falava assim que a cada 15 dias eu estava muito doente, e era verdade. Eu fui parar de ter crises ali na adolescência. Depois eu fiquei com uma rinite crônica que até hoje ainda tô, hoje mesmo ainda tô me sentindo, né? Não tenho como era antes, melhorou 90%, mas ainda eu sinto essas questões. Enfim, e aí eu fui crescendo com esse estigma, assim. E, obviamente, depois eu fui ficando gordinha mesmo, porque eu já olho minhas fotos, né, com 10 anos, 11 anos, não era nada que fosse compatível com a minha autoimagem. Na minha autoimagem eu era muito. Hoje eu olho, nem diria que era, entendeu? Mas realmente isso foi acontecendo. E aí eu sempre fui a mais fortinha das minhas amigas. Então, automaticamente, né, a gente sempre ouve comparação. Minhas irmãs sempre foram muito magrinhas, então eu lembro das pessoas falar: "Nossa, ela é mais gordinha, né? Ah, elas só tão magrinhas". Então, acho que isso foi construindo uma autoimagem. Então, até hoje, eu preciso tirar fotos para me enxergar, porque no espelho não é suficiente. Na balança esquece, balança pra mim não representa nada. Eu fiquei 4 anos numa fase dos meus processos. Eu fiquei 4 anos com o mesmo peso. E aí eu fui só acompanhando por foto. Mas por foto eu tive uma transformação incrível. Mas eu fiquei no mesmo peso. Então naquela época eu esqueci balança. Assim, balança pra mim não quer dizer nada. Até mesmo bioimpedância, que eu ainda faço às vezes e tá ali igual. Mas como que pode estar igual, né, com uma mudança muito pequenininha, e você olhar a foto e você ver que teve uma mudança tão grande, né? A gente sempre Exatamente. tenta libertar vocês da balança, né? E Nossa, vem todo mundo com aquela coisa, vem umas assim, né? Né, umas alunas, né, Mimi, que vem com o número, né? O número. Não, perdi 1 quilo hoje, perdi 1 quilo hoje. a Mimi Balança é até um me perguntou. sabotador, gente. A Mimi Balança até é me um perguntou da minha enorme, meta, né? um enorme sabotador, porque não representa jamais. O que representa é a composição corporal.
para a saúde, o que importa é quanto você tem de percentual de gordura, né? Como é que está o seu abdômen? É isso que, né, tem a ver com o coração, tem a ver com seus sistemas, tem a ver com inflamação. Então, muita gente fica querendo ver as coisas, né, a olho nu. Por isso que é como a Elaine falou, não existe, gente, comparação, porque na verdade, intimamente, você não sabe sobre a vida de ninguém. Então, às vezes, você tem uma amiga ali bem magrinha que está usando 36, que se for fazer uma bioimpedância, o percentual de gordura dela está elevadíssimo, enquanto você, aparentemente forte, está com o percentual ideal. Porque tem que ter a ver com o ideal da idade, tem a ver com o ideal de saúde, porque você não pode ter a mesma composição corporal de uma pessoa de 15, 20 anos com uma mulher de 60 anos. Até porque a gente já sabe, né, o quanto a gordura representa para nós, o quanto a gente precisa, né, de ter aquilo em equilíbrio, porque tem pessoas que vão tão pro exagero que até parar de menstruar para. Então, isso para mim não é saudável, né? Eu vejo colegas minhas na academia que almeja 15%, 12% de gordura. Aí eu pergunto, você menstrua? Ela, não. Quando eu baixei muito o percentual, bagunçou todos os hormônios, eu não menstruo mais, suspendeu naturalmente. Eu digo, ah, tá. Então, é querer estar num parâmetro do mundo que, para quem viveu obesidade, quem vive compulsão, como é o caso meu, de Elaine, de outras alunas e dessas últimas lives, não tem como ter comparação. A gente não entra num parâmetro do mundo, a gente entra no nosso parâmetro de ser saudável. É isso mesmo. E aí, assim, contando um pouquinho da minha história, né? Eu fui mãe aos 15 anos. Na minha primeira gravidez, eu engordei 25 quilos, que é o que eu lembro, talvez pode até ter sido mais, mas eu lembro dessa métrica, né? E assim, eu nunca tinha visto um bebê na minha frente. Nessa fase, minha mãe tava ali entrando numa depressão que foi bem severa. Então, eu passei por essa fase assim, sozinha, tive que me virar. E aí, eu lembro que eu ia no pré-natal, a médica falava assim pra mim, gente, é absurdo, eu tava lembrando disso, é absurdo. Ela falava assim pra mim: não pode comer banana, você tá engordando demais, não pode comer banana. E aí eu fazia certinho, eu não comia banana. Mas eu comia todo dia salgadinho, refrigerante, bolacha recheada. E eu não era duas bolachas, eu comia um pacote de bolacha passatempo, eu comia um pacote de Doritos. Na gravidez, eu lembro que eu fiquei fissurada por coisas de milho. Eu comia pamonha com frequência, essas coisas assim, né? E aí eu engordei muito, muito, muito. Foi uns 25 quilos. E eu já vinha ali, né, de uma adolescência que eu já tava acima do peso. E aí, quando eu engravidei, como eu não tinha nenhum conhecimento nem relacionado a bebê, nem nada, eu comecei a comprar todas as revistas que tinha na banca de pais e filhos, crescer essas revistas da época, né? E foi aí que foi o meu repertório para cuidar da minha filha e tal. E ali eu comecei a ver sobre introdução alimentar, aí segundo o que estava lá, eu fiz bem certinho, eu comprei livro, eu me dediquei. Só que também baseado nisso eu comecei a melhorar minha alimentação. E aí, já na minha segunda gestação, que foi aos 18 anos, eu engordei 13 quilos. Gente, um detalhe importante, né, Laine? Muito importante. Essa sabedoria toda e essa busca, diga aí para os ouvintes aqui, qual foi a idade da sua primeira gestação? 15 Ela anos. vai fazer, gente, essa mulher aqui, ela está comemorando mês que vem 31 anos de casado com essa carinha aí de menina. É isso Porque ela mesmo. começou muito cedo a namorar, aos 13, não foi ela? Foi mesmo. Então, ela foi para um relacionamento também desafiador, onde eu vejo tudo, gente, se conecta, porque é uma missão. Às vezes a gente acha que está no lugar errado, com a pessoa errada, e ela pode até falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que é o caso de muitas mulheres aqui. Então, ela tinha um namoradinho, começou aos 13 anos, muito novinha, que ela engravidou aos 15, não foi, Elaine? Isso. Mas nessa jornada desse relacionamento, ele era, né, usuário. Conta aí pra gente. Então, no começo do namoro, eu não sei se já era ou eu não sabia, mas foi aparecendo, né? Ah, eu não sabia dele. Perto de mim, ele sempre foi muito posturado, mas vinham pessoas me falar, ah, ele tá usando droga, ah, ele tá fazendo coisa errada, ah, não sei o quê. Só que na minha cabeça, era assim, ah, ele é só meu namoradinho, né? Eu não tem nada a ver, eu não vou me meter na vida dele. Eu tinha essa cabeça naquele momento, mal sabia que a gente ia chegar até aqui, né?
E aí, quando eu engravidei aos 15 anos, ele começou a se envolver com droga pesada e foi durante a gestação que eu soube que ele estava usando crack. Então, foi uma gestação muito desafiadora, muito mesmo. E como eu disse, eu passei totalmente sozinha. E aí, ainda na minha cabeça eu não podia fazer nada, sabe? Pensava assim, a vida dele, ele já escolheu o caminho dele. E, enfim, não fiz absolutamente nada, fiquei passiva, né? Quando minha filha ele tinha 1 ano, ele estava completamente assim, afundado no crack, assim, numa situação Olha, muito para vocês difícil. perceberem o seguinte, por que eu quis tocar nesse assunto e mostrar isso aqui? Porque às vezes a gente acha que a gente é fraca. Ah, gordinha é fraca. De novo, Elaine, comendo? Você não quer emagrecer porque tá comendo. Gente, ninguém come porque come. Come para fuga, come para buscar prazer, fugir da dor. Só cada um sabe os traumas, se foi abusado, o que foi que houve na vida, se tem um pai violento, se tem um pai alcoólatra, o que passou. Então, por detrás de cada ser tem algo muito grandioso, muito mais, sabe, profundo do que simplesmente um olhar na tela e um julgamento. Um olhar quando chega no encontro de família e um julgamento. Porque ali existe um ser, existe dores, cicatrizes, sofrimento. Então, essa mulher que incrível que está aqui hoje falando isso para a gente, está abrindo o coração dela, para que vocês possam entender. Olha a idade, como ela passou tudo sozinha e tantas coisas por trás que ela vai contar aqui 1%, mas só quem vive sabe o que viveu. Contar é fácil hoje, contar uma história, frases formuladas. Uma coisa é ela ter passado uma menina, porque a idade da minha filha hoje, com 15 anos, eu considero uma criança passando por um desafio tão forte e hoje ela está aqui ajudando mulheres a curarem suas vidas, entende? Então isso é muito, sabe, eu honro muito a história aqui da Elaine hoje. Então, aí até é interessante, né? Porque nessa de comprar revista para aprender, eu li lá na revista sobre a importância do vínculo. Então, durante o primeiro ano da minha filha, todo dia eu levava minha filha para o meu hoje marido, né? Ver. Eu pensava assim, talvez ele pare por ela, né? Então todo dia eu ia com ela lá e ó, trouxe sua filha para você ver e tal. E assim foi, né? A gente depois foi morar juntos, vivemos bastantes desafios, mas graças a Deus hoje ele tá 16 anos limpos. Faz esse próximo mês agora 16 anos, se eu não me engano, é 17. Eu não tenho certeza, mas é 16, alguma coisa assim. E aí ele tá limpo esse tempo todo. Eu falo que ele é um homem transformado, assim, tudo que a gente passou, enfim, a gente superou isso, mas foram muitos desafios, né? E até linkando aqui com o objetivo da live, eu me lembro que assim, quando ele estava nos processos, né? Porque inicialmente foi um processo tentar ficar limpo, então ele ficava bem um período, às vezes tinha uma recaída, tudo mais. Mas sempre enquanto a gente estava vivendo esses desafios, eu, de uma certa forma, não foi a pior fase da minha vida no sentido de obesidade. Porque eu sempre estava ali no modo sobrevivência, né? E aí eu lembro até que quando eu tinha uns 19, 20 anos, acho que meu filho devia ter uns 2 anos, então eu tinha uns 20 anos, eu fui na primeira vez no endocrinologista. E eu fui e falei, eu quero emagrecer e tal, quero ajuda para emagrecer. Ele me passou subtramina. Hoje eu olho e falo, gente, que absurdo, porque se eu pegar. Eu tenho pouquíssimas fotos, gente, porque como eu tinha essa questão de autoimagem distorcida e me achava muito gorda, eu não gostava de tirar foto, mas tem uma ou outra. Se eu pegar uma foto dessa época, vocês vão falar que eu não tava obesa nessa fase. E aí ele me passou fluoxetina e subtramina, e eu tomei. Não tinha conhecimento, não sabia, foi a única vez que eu tomei, mas eu tomei. E aí eu lembro que eu tomei, eu emagreci rapidamente, eu fiquei com 56 quilos. E eu sempre tive uma média de 60 quilos. Só que eu sou muito ossuda, assim, sabe? Mesmo com o peso que eu tô hoje, eu tenho a saboneteira, eu tenho o quadril largo. Então começou a aparecer meus ossos e as pessoas começaram a perguntar se eu tava doente. Chegou até uma vizinha para a minha irmã perguntar: sua irmã tá doente? Aconteceu alguma coisa? E aquilo já fez eu parar o processo. Já fiquei meio assim. E eu lembro que eu parei. Nessa que eu parei, eu engordei o dobro do que eu tava. Tive um efeito rebote, assim. E aí eu engordei de verdade, né? E aí começou minha luta.
Eu me arrependo profundamente. Acho que o meu maior erro foi ter ido no médico. Porque eu acho que se eu continuasse daquele jeito ia ser menos pior, entendeu? Mas depois dessa situação, aí engordei o dobro. Mas ainda sempre ali tentando, de alguma forma, fazer uma dieta, aprender. E era sempre minha base ali de meu repertório, era revista, é o que eu tinha acesso, né? E aí eu sempre estava ali tentando me adequar, tudo mais. Aí eu lembro que quando meu marido ficou limpo, aí a gente entrou numa fase muito boa da vida, né? Porque anos de muitos desafios e de repente aquele problema que era o maior problema da minha vida passou. E ele começou a assumir as responsabilidades dele, fazer tudo o que era necessário. Eu relaxei. E nessa que eu relaxei, né? Aí eu engordei. E aí a gente começou a ir para a igreja, porque o processo dele ficar limpo tem a ver com o nosso processo de conversão. A gente começou a ficar muito ativo na igreja. A gente até fala que no primeiro ano ele se internou na igreja, então a gente ia com muita frequência. Então saía do trabalho, passava em algum lugar para comer alguma coisa, ia para o culto, aí saía do culto, comia alguma coisa de novo na rua. E aí de fim de semana a gente ia viajar e a gente começou a usufruir, né? Ir em restaurante gostoso, comer coisa gostosa, não sei o quê. E aí eu engordei. Eu lembro que a última vez que eu me pesei, eu não sei se eu pesei mais que isso, mas a última vez que eu me pesei foi 106 quilos, que é até igual ao que a Mimi fala, né? Eu lembro que a última vez nessa fase que eu me pesei, eu estava com 106 quilos. E eu tenho 1,64, assim, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E foi nessa fase que eu relaxei. Então eu vejo que enquanto a gente às vezes tá vivendo um desafio, tá no modo sobrevivência, às vezes a gente até dá conta de segurar. Mas às vezes na hora que você relaxa, assim, a gente vê casos assim, não só em obesidade, mas você vê pessoas contando que aí descobriu um câncer, que aconteceu alguma coisa. Muitas vezes é nesse momento que a gente relaxa, o nosso corpo tava sempre ali no sistema de alerta e aí de repente vem alguma coisa, né? No meu caso, foi aí sim eu vivi a obesidade. Ô, Elaine, não sei se aconteceu com Hum. você, mas no meu caso, né, eu acho que é muito difícil alguém ter sido obesa no tempo, né, da gente lá para trás, que não tem entrado nessa questão da sibutramina. Eu tomei várias vezes. Gente, era algo que me deixava extremamente fora de mim, irritadíssima, à flor da pele, qualquer coisinha eu estourava, brigava. Ao mesmo tempo, tira a fome totalmente, mas aí você não come porque não está com fome, mas você fica se sentindo mal. Eu tinha tontura, eu tinha mal-estar, não entendia nada, né? Como a gente sabe hoje sobre os eletrólitos, que é importante tomar água e sal. Então, não comia, mas também não comia, não comia, não bebia, não fazia nada. Então, né, se naquela época, né, eu tivesse entrado com água e sal, pelo menos eu não teria sofrido tanto. Mas como é absurdo isso, e todas as vezes que eu tomei, exatamente como você falou, a gente reganha o dobro, porque quando para, gente, a gente parece um bicho mesmo, selvagem, e o que tem pela frente de come gelado, do lixo, que ia aparecer. A gente come até feijão gelado num depósito, sem nem Parece esquentar. É mental, isso é uma coisa que pira a gente. Parece que é o mesmo caso, e lembrando aqui, né, gente, que qualquer coisa, remédio usado para esse fim é droga, é droga. Você vê que o marido dela estava num processo de droga, ela entrou num processo de droga. Por que droga, né? Um médico, para mim, que receita isso, ele nem deveria ser chamado de médico, porque é uma coisa surreal demais. Não, não é uma coisa, né? Enfim, a gente não tá nem comentando isso, mas isso lembra muito os bariátricos também, né? Que fazem ali a operação. Na verdade, um problema mental, que eles cortam a parte ali da pessoa para resolver o problema. Ele tá ali ainda na adaptação, perde peso pra caramba, porque não come, né? Não, não pode comer. Quando pode, quando já tá recuperado ali, pode comer. O que acontece? A maioria, 89%, reganha o peso. E quase o dobro. Tu fez um post um dia desse, agora me passou um filme aqui, me veio um insight, que esse médico que me passou esse medicamento, né, lá de Aracaju, quando eu morava na época, caramba, recordando agora ele, doutor Augusto, ele era enorme, obeso, mas não era obeso pouco, é tipo de Jô Soares pra cima, inclusive eu era adolescente, eu até questionei ele, lembrei agora, eu questionei ele, doutor, se isso é tão bom que você vai passar pra mim, por que o senhor nunca tomou?
Eu inocente, porque hoje, nessa idade, eu jamais faria uma Ele falou, pergunta ó, por que você dessa, não né? quer emagrecer, não, Mi? Ele disse, você, sabe o que foi que ele me disse? Exatamente isso. Você que está incomodado com o seu peso, eu estou muito feliz como estou. Eu não quero. Você que está incomodada, que deve tomar para emagrecer. Eu estou bem como eu estou. Eu me gosto assim. Foi a resposta dele. Tu E, acredita? gente, deixa eu comentar uma coisa aqui que eu comentei no começo da live. A Elaine, ela começou o processo carnívoro dela sozinha em 2019, depois ela se consultou com uma nutri carnívora que receitou carboidratos para ela, isso gerou dores, né? Já falei para você. E tá cheio, assim. A gente teve recente uma pupila, que eu tenho isso até escrito, e ela não é, Elaine, ela não é. Tipo assim, você olha para ela também, você não vê um sobrepeso ali. Ela foi se consultar com esse médico carnívoro. E assim, todo mundo segue, a galera segue e tal, né? Não vou falar nomes, porque, né? E aí ela comentou: olha, eu tenho muita dificuldade em seguir uma dieta carnívora porque eu tenho muita vontade de doce, não sei o que e tal. Comentou com ele. Sabe o que ele fez? Ele receitou um opioide para ela. Um médico carnívoro, tá, gente? Carnívoro, tá? Que a galerinha aí segue, que todo. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? E um monte deles agora trabalhando com as canetinhas, né? Então a gente sabe disso, que o lucro é geral, né? Mas, né? A gente precisa se defender disso com conhecimento, né, gente? Né, Então, Elaine? até fazendo uma conexão com o que vocês falaram, né? Porque aí, eu tomei só uma vez a medicação, e eu acho que depois dessa vez, esse rebote, eu não quis mais. E aí eu sempre tentei sozinha, assim, sem recursos. E sempre fui tentando, e eu sou meio, acho que obstinada, assim, eu preciso tentar, eu preciso chegar, eu preciso ter certeza que eu fiz tudo pra fazer alguma coisa. Então eu não fui mais depois, e depois eu fui realmente até parando de tomar todo tipo de alopático. Eu era aquela que ficava 4 dias com uma dor, mas não tomava, sabe? Não tomava remédio pra dor. E aí depois eu fui parando sozinha, eu fui pra homeopatia. Hoje eu só tomo alopático, assim, que nem eu tive que fazer a cirurgia no fim do ano, aí eu tomei, mas é um negócio que, se depender de mim, eu não tomo. Nunca dei pro meu filho pequenininho, graças a Deus. E aí, assim, eu desenvolvi um pouco dessa compulsão, né? Que nem você falou de comer qualquer coisa, de misturar um monte de coisa, de comer coisa gelada. Eu tive episódios compulsivos, muitas vezes. Eu era a pessoa que eu não me saciava. Eu fui ter a primeira sensação de saciedade. Depois eu vou chegar já lá, mas eu não me saciava. Então eu comia uma vez, aí eu ia lá e repetia. Aí eu ia dar comida para meus filhos, eu comia o que sobrava do prato deles. E aí eu tava o tempo todo comendo, eu não sabia de fato o que era saciedade, né? E nessa de ficar fazendo dieta, aí eu lembro que meu processo começou de verdade ali para 2009, 2010. Eu lembro que eu fiz um mês de dieta vegetariana. E não é que assim, eu queria fazer, é que acabei, uma amiga da minha filha foi para um spa adventista, eu fui junto. Aí fiquei uma semana com ela lá, uma adolescente eu. Fiquei uma semana com ela lá e aí eu gostei, assim, me senti bem. Falei, vou continuar, vim embora, continuei. Fiz 30 dias. Aí nisso, eu lembro que eu decidi numa nutricionista, fui numa funcional na época, né? 2010, aquele monte de semente, de pão sem glúten, de não sei o que lá. Meu Deus do céu, tudo caríssimo, né? E aí, só que eu fui nela e ela me convenceu. Graças a Deus que eu fui nela, que ela me convenceu a voltar a comer proteína. Então ela me salvou ali com 30 dias, né? E aí eu sempre gostei, desde criança, assim, sempre comi muita carne, sempre foi, assim, minha preferência. E aí eu voltei a comer, enfim, aí eu fui fazendo, né? Aí aquela história de reeducação alimentar, que na época a gente falava isso, fui para essas dietas, até que eu cheguei na low carb. E na low carb eu me identifiquei bastante. Cheguei porque eu vi uma vez lá no blog do Dr. Souto. Eu lembro que a primeira coisa que eu li foi jejum de 24 horas. Eu tava sentada, eu lembro até hoje. Tava sentada, eu li, eu falei, eu vou começar agora. Eu não me preparei nada. Aí eu fiz meu jejum de 24 horas assim. Sentei numa tarde, li. Daquele momento em diante, eu fiz meu primeiro jejum de 24 horas. E foi com o jejum. Tem umas coisas que ligam, né, o nosso cérebro, a gente lê, Parece, desapega, né? se alguém me perguntar por que carnívoro, eu falo assim, é como se fosse uma convocação. Tem um chamado, eu não sei, é um negócio que me puxa. Pronto. E aí eu lembro que a primeira sensação de saciedade que eu senti na vida foi ali em meados de 2015,
quando eu fiz um jejum de 24 horas. Eu lembro que eu tinha uma costela pronta e eu tava morrendo de fome, aquela sensação assim de, nossa, eu vou arrebentar. E aí eu fiz o jejum de 24 horas, falei, agora eu vou comer, né? Tô morrendo de fome, fiz um pratão. E eu não comi um terço do prato. Eu não consegui. E aí, assim, eu lembro, sabe, da sensação de pela primeira vez sentir saciedade de não conseguir comer. Eu até comentei com a Mimi que eu sempre fui aquela pessoa que tinha o compartimento especial do doce. Podia estar assim, não aguentar mais comer, mas eu ia comer o doce e comia absurdamente, né? E aí, naquele dia, eu senti uma coisa de tipo assim, não comeria nenhum doce, entende? Aí eu falei, isso é saciedade. Cultura animal. E aí foi quando eu comecei a sentir isso. Então, eu fiz por muito tempo esse negócio de jejum. E aí, automaticamente, aí eu fui pra cetogênica. Só que eu nunca tive resultados estéticos, tá? Assim, fiquei bem, mas eu cheguei ali nos 75 quilos e dos 75 quilos eu nunca passei pra baixo. Mesmo, assim, nessa fase, eu tive altos e baixos, mas eu nunca também voltei a comer como eu comia antes. Eu sempre fui melhorando. Mas eu não conseguia. Aquilo, desse peso 75, eu nunca consegui, mas eu permaneci. E aí eu falo, né? Eu deixei de piorar, porque se eu cheguei aos 106 quilos, só o fato de eu ter feito por um período, enfim, eu acho que o importante é que eu não era para estar bem pior e eu reduzi danos, com certeza. E Mas aí, agora vai, né, Laine? Agora vai. Já agora dei umas vai, eu tô dicas a focada. ela. Eu disse, agora você vai destravar isso, porque futuramente a gente vai fazer uma Destravei live. já. Eu já passei as estratégias. Já conseguiu com as Não, eu estratégias? tô dizendo assim, na minha cabeça o negócio, porque É, tem esse agora lance vai. da Já deu cabeça, né? certo. Tem esse lance da Já eu cabeça, conversei com ela, eu digo, porque ó, faça isso, 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 e você daqui a uma semana é, você vai me dizer se esse negócio não vai sair do pois lugar ou é. não. Porque a gente experimenta, né? Eu experimento muito em mim, gente. Porque por Uhum, conta da gente ter sido obesa de uma vida toda, nossa gordura, ela tem uma segurança a mais. Ela não é tão soltinha como de não. quem só ficou isso há 5 anos atrás. A gente já ficou, já nascia assim. Então, Aham, é um desafio a mais. E também a idade, todas as coisas, né, que vão acontecendo com a pessoa, quanto a cirurgia fez e tal. Só que nada é impossível. Com a carnívora, nada é impossível. Aí eu disse, Elaine, vou te desafiar. Ela disse que já está vendo aí a sensação. E é exatamente isso. Gente, é uma coisa que a gente entra em êxtase quando a gente encontra a saciedade, porque só sabe quando a pessoa tem compulsão. É algo que a gente chora às vezes e diz assim, meu Deus, por que esse poço sem fim? Porque eu nasci assim, com essa peça diferente, com uma peça a menos, um corpo estragado. Porque era isso que eu pensava. Qual é o meu defeito? Porque uhum. nunca eu estou satisfeita, nunca enche. E aí, quando a gente chega na carnívora, que a gente ganha conhecimento, entende que o que faltava era nutrição de verdade. E a gente chega a comer um dia e diz: não, não aguento mais, tira esse prato aqui da frente. Pra gente é uma coisa emocionante. É, Né, Laine? Porque a gente inesquecível. nunca sentiu isso. Não tem como saber. E eu quero deixar um beijo aqui pro Boteco do Caipirão, que tem o melhor churrasco da minha cidade, do meu primo querido, e o Rafa, que também está aqui nos prestigiando nessa live, com o curso dele incrível sobre carnes, viu, gente? Vem aprender carnívora com a gente, ganha os primeiros conhecimentos de como utilizar sua carne, e depois aprofunda no Rafa para nunca mais sair dessa vida Mas eu boa. acho que um complementa o outro, né? O desafio do Rafa, né? Ele falava de É, consumir carne e tal, né? A gente tem foco e tal, mas o nosso lance é a coisa do curar mesmo, né? Através da dieta carnívora, né? Mas um complementa o outro. O peso da Elaine é 75 quilos, eu vi alguém perguntando aí. E Boteco do Caipirão, para de usar açúcar no café, pelo amor de Deus, hein? É, Próximo passo. isso mas aí, ele eu já falo que a gente. emagreceu, viu, Carla? Em nos seguir, ele já emagreceu bastante. Estou desafiando ele a Ah, vir para o desafio. Ele já enxugou assim, tá uma coisa de outro nível. eu falo assim que a gente tem um monstro dentro da gente. A gente precisa matar ele de fome. Enquanto a gente estiver alimentando, ele tá crescendo, né? Mas eu Então. acho que essa coisa do carboidrato, gente, o que a Elaine falou e o que ela sentiu é realmente o que a carnívora traz em termos de nutrição, em termos de
saciedade. A gente vê o pessoal comendo, quando a gente come carboidrato, quando a nossa célula trabalha a partir da glicose, né? E o próprio carboidrato, ele chama. Então, assim, a gente consegue. Eu lembro que eu conseguia comer um prato de arroz, feijão, não sei o quê, não sei o quê, um pratão. E assim, você come. Eu vejo as pessoas comendo hoje, Elaine, e é uma coisa interessante de se observar, né? Entender que o carboidrato ele entra muito fácil. Né? Ele entra, engole, engole, engole. É palatável, né? É muito Quanto mais você fácil. come, mais você quer. Meu Deus, a nossa querida pupila Dani aqui tá falando que você falou que comia o prato do seu filho, tá? Ela falou que comia dos filhos, o dela, o do marido, e ficava com fome ainda. É isso mesmo. E aí depois você quer comer à tarde, você quer comer a frutinha. Aí você come um salgado, você quer comer um doce. Aí você come doce, você quer uma coisa salgada. Aí você fica nesse ciclo intermitente, né? Que não passa, assim. E aí, quando nessa fase aí, automaticamente eu percebo que eu fui reduzindo as coisas e fui preferindo carne. E aí, em 2017, eu ouvi falar da carnívora, foi a primeira vez que eu fiz. Aí eu ouvi falar da carnívora, fiz um período, mas eu tive várias inseguranças de bancar. Até vi esses dias um post do DJ Surfista, e eu lembro que eu comecei bem na mesma época que ele. Aí eu já seguia ele lá na época, eu falei, olha, era pra eu estar comemorando junto com eles, né? Que eles colocaram lá 7 anos de carnívora, não sei o quê. E aí, enfim, eu comecei, e só que depois que eu fiz a primeira vez a carnívora, eu sempre fiz assim, 30 dias, 60, nunca passei disso. Mas depois que eu fiz a primeira vez, eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais comi a quantidade de vegetais. Se você pegar meu Instagram lá pra baixo, eu lembro que perto da minha casa tinha feira de quinta. Eu ia na feira, eu comprava aquele monte de verdura, lavava aquele monte de coisa e deixava a marmitinha pronta, porque uma das coisas na minha época ali de low carb que me ajudaram foi ter planejamento. Então, eu fazia marmitinha já para 15 dias, eu não sei o que lá, sabe? Muito dedicada, mas um trabalhão. E aí eu lembro que depois dessa primeira experiência de carnívoro, eu nunca mais consegui ser a mesma, assim. Você não tem mais não te apetece mais, né? Você acaba não querendo. E a gente tem aquela ideia, né? A gente sabe que é uma coisa que não faz tão bem. Aí você já muda, já vira a chave na cabeça. Fala, eu não preciso. Né? Por mais que a pessoa goste, igual tem muita gente que adora legume, que fala assim pra mim, eu não sei como é que você não come, porque eu adoro, eu não quero parar nunca. Eu falo, como assim? Meu Deus! Eu adoro uma berinjela. E ó, Carla, quando ela foi pro médico, esse médico que passou o carbo, foram 10 quilos que ela reganhou em 2 meses. Vou contar isso Gente, aí. olha o que o carboidrato faz, que absurdo isso. Aí, vamos lá. Eu comecei a treinar ali em 2010 e desde então eu sou consistente, fui melhorando, né? Mas depois de 2018, 2019, eu treino 6 vezes na semana, pelo menos. Às vezes 7, às vezes eu até brinco que eu tô viciada. E aí, acho que em 2018 ou 2019, eu entrei pro CrossFit. E aí que começou um pouco desse dilema de como assim fazer CrossFit, estando na carnívora, né? E aí, então, eu ficava nesse dilema aí. Mas eu sempre ficava assim com uma alimentação mais cetogênica. Eu passei anos mantendo ali low carb, cetogênica, tananã. E aí eu lembro que eu fui no nutricionista, né? Que era um nutricionista que muita gente lá do box que eu ia do CrossFit ia. E ele pegou e falou assim: você parou de emagrecer? Foi nessa fase aí que eu tava já 4 anos com 75 quilos. E aí, todas as vezes, né? Só pra recapitular isso, todas as vezes que eu tentei alguma coisa de novo, eu chego no 75, mas eu nunca passo dos 75. E aí, eu tava com 75 quilos, fui nesse nutricionista, tô 4 anos com esse peso, agora eu tô treinando CrossFit, né, aqui, e a maioria dos pacientes dele era do CrossFit, ele falou, você precisa voltar a comer carboidrato pro seu corpo responder. E aí ele me passou uma dieta ali, olha, assim, me arrependo, porque nessa época... Voltar a comer carboidrato pro corpo responder... Nessa época, meus filhos foram nesse nutricionista. Nessa época, meus filhos foram nesse nutricionista, minhas irmãs. Só pra vocês terem uma noção, tá? Ele chegou até a participar de programa de TV, mas deu tanta... que ele tirou tudo. Ele tirou tudo do Instagram dele, tirou
Se procurar a dieta dos sonhos, vai achar esse nutricionista. Mas o que ele passava de pós-treino? Não foi no meu caso, mas era uma lata de leite condensado. Não era um pouquinho, era uma lata. Ele passou isso pra minha irmã. Uma lata de leite condensado de pós-treino. Era bolo, era coisa assim. Pra mim, eu lembro até hoje. Ele passou. Eu tenho tudo guardado, essas coisas, viu? Tem como provar. Pra mim, ele passou assim: 60 gramas de chocolate ao leite de pós-treino. Ele falava assim: o seu corpo não sabe diferenciar o que é carboidrato isso, carboidrato aquilo. Pra ele é carboidrato. Então, vai no que você gosta. Obviamente também que eu não comia só 60 gramas de chocolate, né? Pode ter certeza que não. Que a maioria das Não vezes eu tem como, ultrapassei. Não gente. tem Comer como. chocolate e parar. Comer uma bolinha de amendoim, comer uma coisinha de pipoca. Esquece. Ou come ou não come. Eu senta Aí, para comer. se você pegar a dieta, a maior parte do dia era low carb, mas aí nesse pós-treino era, enfim. Aí, no primeiro mês eu engordei 5 quilos, um mês. Aí fui lá desesperada, né, no retorno. Meu, eu engordei 5 quilos, não sei o que, não. Ele, não, seu corpo ainda tá reconhecendo, tá se adaptando. Você faz mais um pouquinho que você vai ver que dá certo. Aí eu falei, eu vou acreditar, né? Porque eu já fui, nessa época, eu já tinha ido em vários nutricionistas da carne, ou da low carb, fui, enfim, não vou falar, não, fui em famosos. E aí, eu falei, vou tentar, né? Já tentei tanta coisa e não deu certo, vou tentar fazer o que ele tá falando. Aí eu engordei mais 5 quilos. Aí eu fui pro 85 e aí, se minha dificuldade era sair dos 75, eu criei ali uma nova dificuldade, que foi sair dessa faixa de 83, 85 quilos. Meu Absurdo, Deus, gente. meu Absurdo. Não, é Deus. absurdo. Assim, e a gente cai em umas coisas assim que você fala, como que pode, né? Porque já tinha o conhecimento, Não, ó, tal. independente, gente, ele é um profissional de saúde. Então, como vou lá querendo reduzir peso, eu vou comer açúcar industrializado, chocolate, pão, uma lata de doce de leite pós-treino, no caso da irmã dela. Como assim? Porque independente de peso, de corpo, a gente está falando de saúde. E tudo isso passa longe de uma vida saudável. Então, para mim, isso assim é chocante. Eu mesmo hoje, a gente é muito perguntada, né, indagada, eu e Carlinha, quem vocês indicam? Cara, a gente não sabe mais, porque até pessoas que a gente confiava, quando a É. gente vê a aluna volta, ó, me passou tapioca, ó, como é que uma carnívora vai um médico carnívoro, um especialista para cuidar da saúde, e volta com um papel dizendo coma tapioca, açúcar, pico de insulina, logo ao amanhecer. Então, a gente sabe o que é isso, Meu café armazenamento da de manhã era gordura. açaí nessa época. Açaí, quer dizer, você Açaí. acordar e já botar um açúcar desse, como você quer É. passar o dia estabilizado? É lógico que vai ter compulsão. É uma Aham, química, né? exatamente. E aí, Loucura. nessa fase aí, eu desesperada, né? Porque a gente que já se viu gorda, eu sempre falo assim, né? Não é diminuindo, mas uma pessoa que sempre foi magrinha e engordou um período da vida, numa gestação, numa situação difícil, ela faz uma dieta, ela emagrece. Mas essas pessoas, elas nunca vão compreender quem tem esse processo de luta mesmo, de batalha com isso, sabe? Desde do que é físico, mas principalmente da cabeça, do que é mental. Porque até uma coisa que a Carla falou, que aí, muitas vezes nesse meu processo, eu olhava assim pro meu marido, eu me sentia envergonhada. Eu ficava constrangida, eu falava, o cara parou de usar crack. E eu não consigo parar de comer um chocolate. Entende? Várias vezes eu me peguei ali me comparando, assim, eu me achava igual a ele nesse sentido totalmente. Só que achava ainda que ele superou e foi muito mais forte do que eu, né? Porque eu não conseguia parar de comer. E aí muitas vezes eu olhava pra ele, foi muito inspirador pra mim nesse sentido, que eu falava, ele parou de usar crack. E eu não consigo parar de comer, sabe? Então, muitas vezes eu me vi ali constrangida de não conseguir parar. E uma coisa hoje eu tenho certeza, eu posso afirmar. Quanto mais você come, mais você quer. E muitas das coisas que você fala, eu não consigo, ai, porque eu sou isso, Tô porque eu sou assim. compulsiva, porque não sei o que lá, porque eu sou fraca, não é você, é o que você come, né? E aí tem outras coisas também que a gente aprende lá no desafio, mas eu percebo assim que quando eu tava na Carbolândia, nas várias fases que eu voltei pra Carbolândia, eu ficava muito mais deprimida,
né, com uma emoção muito mais, sabe, assim, Fragilizada. fragilizada, aqueles altos e baixos. E quando eu tô na carnívora, eu me sinto uma pessoa forte, eu me sinto estabilizada. Eu não tenho esses pensamentos deprimidos. É diferente, assim. Então, muitas das coisas que as pessoas falam, né, elas se rotulam como eu não consigo, eu não tenho forças para parar. Não é você. E aí, só que assim, para você entender isso, você tem que se dar a oportunidade de parar, de entrar em abstinência, de tirar aquilo, de parar de alimentar o monstro. Porque se você continuar alimentando o monstro, é progressivo. Você vai ver esse monstro cada vez maior e realmente você não vai perder as forças mesmo, você não vai conseguir, vai ficar muito mais difícil. Aí você se entrega, né? Aí você se entrega Entrega. e fala, não, é assim mesmo. Então você É. vai, Aí vai. já era. Né? Aí em 2019, depois que eu passei com esse nutricionista, eu falei, não, isso não é pra mim. Aí eu fui pra carnívora de novo, sozinha. Só que aí era o conflito da. Eu treinava 2 vezes ao dia nessa época, tava super bem. Meus filhos já eram quase adultos, então tinha mais tempo, né? Conseguia trabalhar, treinar, não sei o quê. Mas eu mesmo assim ficava nisso. Ai, mas será que se eu estivesse comendo carboidrato eu não ia estar treinando melhor? Porque assim, eu treino CrossFit, gente, mas assim, comparado com os atletas, o pessoal, eu sou fraquinha, entendeu? Não faço um monte de coisa, não levanto um monte de peso. Eu tenho consistência. E aí eu queria melhorar minha performance, né? Então nessas coisas eu fui fazendo tentativas de colocar carbo e tal. Aí percebi que pra mim não dava. Aí em 2019 ela inteira eu fiquei carnívora, cetogênica, achei um protocolo de cetogênica quase carnívoro que funcionou demais pra mim. Em 2020, ali no começo, eu tava no meu auge, assim, tava com o meu melhor corpo, 75 quilos ainda, mas ali o corpo que eu já gostava. Falei, nossa, esse aqui é o melhor corpo que eu conquistei. Veio a pandemia, não tem nada a ver com isso. Aconteceram coisas na minha vida que me levaram para uma insônia crônica. E aí eu tive um ano de insônia crônica, de não dormir mesmo. Quando eu dormia era 1, 2 horas, eu não conseguia dormir. Nessa época minha filha engravidou, minha neta nasceu em 2020. Minha filha estava estudando, terminando a faculdade, estudando para a OB que foi prorrogada. Enfim, ela tinha todo um planejamento. Minha neta nasceu numa situação que ela tinha que acordar às 7 horas da manhã, pôr a cara dela na câmera para ter presença na faculdade. Precisava continuar estudando tudo que ela já estudou para quando viesse a prova novamente ela estar preparada. E aí minha neta não dormia à noite, eu também ficava com medo da minha filha derrubar ela, porque ela estava muito cansada. E aí eu também não conseguia desligar. Então juntou momentos de problemas meu com a minha preocupação com ela, que também estava num momento difícil, ela morava ainda comigo. Acabou que eu fiquei 2020 sem dormir, treinando todo dia, mesmo com tudo fechado na pandemia. Minha irmã tem um mini box de CrossFit no quintal dela, com tudo que precisa. Então eu continuei treinando todos os dias, mesmo sem dormir, mas assim, não tem como, né? A primeira coisa que começou a acontecer foi o acúmulo de gordura abdominal. Se você não dormir, é a primeira coisa. Mesmo treinando, mesmo fazendo dieta, eu engordei. E quando eu falo engordei, eu ganhei gordura, assim, não foi peso não, mas nitidamente, né? E aí meu rendimento no treino foi caindo. Fui tentando de maneiras naturais superar isso. Não tomei remédio, não procurei médico. Eu gostava muito de estudar sobre biohack, aí eu ia lá, via o que estava falando, fui tentando tudo que eu conseguia, fui melhorando aos pouquinhos nesse sentido, e aí em 2021 eu engravidei. E aí, durante a gestação, eu treinei bonitinho. A minha gestação praticamente foi carnívora, né? Por mais que os médicos falavam pra mim que. Quer dizer, o médico em si eu nem falei pra ele, né? Mas eu procurei nutricionistas especializados e aí me conduziram pra comer carboidrato, mas eu evitava o máximo. Tive questões na gestação porque meu filho, uma médica lá tinha certeza que ele era síndrome de Down, queria que eu fizesse um exame, que é o amniocentese, que é um exame bem invasivo, que eles enfiam uma agulha lá. E aí, na época, eu não queria fazer. E ela me convenceu, o médico me convenceu, disse assim, olha, a gente precisa saber para preparar a equipe para o parto, é importante para o seu filho. Eu acabei não fazer.
Por conta desse exame, eu tive uma infecção que eu fui só descobrir depois. Eu fiz com 24 semanas. Então, com 28 semanas, o meu filho parou de crescer, ele teve restrição de crescimento. Então, ele nasceu de 34 semanas com tamanho de 28. E aí depois fui saber no parto que foi por conta, foi uma infecção. A placenta estava totalmente podre. E graças a Deus meu filho não teve infecção. Não atingiu ele, assim. Então o parto prematuro foi um livramento, porque poderia ter sido pior. E aí, na gestação, né, como eu tinha filhos adultos, tudo mais, e eu já tava nessa fase de querer fazer aterramento, falava que ir pra praia era bom por causa disso. Então, todo domingo, meu marido falava, vamos pra praia. Vamos pra praia que lá você descansa. Aqui em casa você fica toda hora fazendo alguma coisa, porque eu não paro. Toda hora você tá fazendo alguma coisa. A gente começou a ir com frequência pra praia, né? E nessa fase, eu já tava mais carnívora, porque eu tive uma diarreia que até então eu não sei se teve a ver com essa infecção. Eu não sei o motivo, mas eu tava com uma diarreia, eu fiquei 60 dias. Eu falo 60 dias porque só parou com parto. Então, quando ele nasceu prematuro, parou. E, e antes disso, assim, nada que eu fazia melhorava. Eu chegava aí 15 vezes no dia no banheiro. Assim, eu comia, eu ia na hora. Então, eu também não sei se essa restrição que ele teve foi por conta de que nada parava, assim. Eu tava desidratando o tempo todo. Era coisa assim, sabe, bem. Nenhum médico também quis investigar, só me passavam um suplemento, né? E nada resolvia. E aí, nessa, eu percebia que com carne eu não tinha isso, né? Eu ficava melhor, não que melhorou, mas era menos. O que era 15 vezes ao dia era quando eu comia só. Era uma coisa bem mais reduzida. Então, eu fiquei praticamente na carnívora. E quando a gente ia pra praia, pra vocês entenderem por que eu vim com esse assunto, lá eu comia churrasquinho, né? Espetinho e tal. E aí, toda vez, aí piorava de novo. Aí voltava a ser aquela coisa assim. Aí eu comecei a entender que era o tempero. Antinutriente. Eu falei, é tempero, porque aí teve até algumas situações que eu fui em churrascaria aqui perto de casa e saí de lá passando muito mal. Sim, de não conseguir chegar em casa, ter que parar no caminho para ir em algum banheiro. E aí eu falava, mas é carne, por que que na minha casa, quando eu faço a minha carne, eu não fico assim? Por que que na rua eu fico assim? Foi onde eu entendi que eu sempre tive um pouco de dificuldade de perceber, né? Meu marido, eu acho engraçado que ele, como negócio, ele fala, ah, isso não me fez bem. Ele tem uma percepção muito boa. Eu nunca tive. Eu nunca sei, porque acho que eu comia, né? Tanta coisa que eu não conseguia perceber. Mas nessa fase eu percebi temperos, e aí até hoje, até comentei, acho que no grupo da última turma que eu participei, que eu fui mês passado na praia com uma amiga, comi espetinho lá, na hora, assim, já deu aquele estufamento, já deu aquela dor. E assim, a gente que tá nesse processo, né, que tá na carnívora, eu acabei de passar 90 dias, eu dei pra fazer os toques, nem dói mais. E dá até saudade um pouquinho daquelas dores, pra ser sincera. Eu toco, já não dói. Aí nesse dia, assim, eu só pus a mão, aquela dor, eu falei, nossa, ó, tempero. E aí, pra ser muito sincera, eu não tenho nem vontade nesse momento de quebrar, de sair, porque é tão bom se sentir bem. É tão bom, assim, você tocar e você não ter dor. Não tem gases, né? Isso é incrível. As pessoas não compreendem, mas não tem gases. Quando a gente fala, Elaine, só pegando esse gancho, a Mimi comentou de antinutriente, não é só por causa disso. Antinutriente, né? A gente sabe que vai dificultar a absorção de certas vitaminas e tal, mas o lance todo é que tempero, por que a gente fala tanto e é tão difícil Ainda entrar na mais na cabeça das rua, né? Que tem pessoas? amaciante, não sei o que lá. Nossa, glutamato, amaciante, isso fermenta dentro da gente. Então, quando a Elaine fala de gases, quando a Elaine fala de estufamento, de dor, é porque o tempero ele age assim. Então geralmente as pessoas elas vêm muito resistentes, né? Às vezes lá no desafio começa, não passou pelo grupo esquenta, porque o grupo esquenta aborda bastante.
importante isso, o porquê das coisas, por que a gente não usa tempero, se você quer usar a carnívora como uma estratégia de cura, né? E as pessoas já vêm, mas por que não tempero? Porque a gente vem de uma vida temperando tudo e colocando alho em tudo, e colocando cebola em tudo, e colocando pozinhos em tudo, só que eles são extremamente inflamatórios e fermentam, é isso que a gente tem que ter na cabeça. Tirar o processo fermentativo da nossa vida, é isso que cura. E a Elaine, vocês viram que todo esse processo que ela passou, desde 2010, quando ela começou a low carb, 2019, quando ela experienciou a carnívora mesmo, aí depois ela ficou grávida, aí teve todo aquele processo antes com o Nutri carnívoro também, que receitou uns carboidratinhos, né, umas coisinhas e tal. Agora ela tá há 3 meses na dieta carnívora, entende? Então, assim, praticamente ela tá começando agora, né, Elaine? Exatamente. Aí, enfim, depois que meu filho nasceu, eu também se mantive ali a maior parte do tempo, até que eu falei, vou procurar nutricionista, né? Então, sei lá, desde meu filho Você tava amamentando ainda, né? Você me tava falou. amamentando, eu amamentei ele até quase 3 anos, 2 anos e 10 meses. Eu procurei, acho que ele tinha um ano e pouco, né? Porque aí eu voltei a treinar, pra vocês terem uma noção. Eu tive meu filho parto normal, graças a Deus, ainda por cima ele nasceu pélvico. Nasceu pelos pezinhos, assim, eu fiquei tão feliz porque, como era prematuro, minha bolsa rompeu, os médicos não gostam de fazer parto pélvico, né? E aí falaram, ó, vai ter que ser cesárea. Eu tava desesperada porque eu não tenho rede de apoio, né? Hoje eu tenho, não posso nem falar isso que minha rede de apoio é minha filha. Mas minha filha tava num momento também difícil, com uma filha pequenininha, enfim. E aí eu rompeu minha bolsa, eles me internaram e falaram assim, ó, você vai ficar 2 semanas internada pra gente tentar prorrogar. E aí fica só no soro, mesmo com a bolsa, eles chamam a bolsa rota, mesmo com a bolsa estourada, eles ficam te mantendo no soro pra tentar. E aí, enfim, tava lá internada, acho que tinha 3 dias só. Aí tava sangrando muito esses dias, eu tinha contração, mas a médica falou que era normal, que eu ia sentir mesmo, principalmente à noite. E aí, numa noite, eu tive uma contração um pouquinho mais forte, mas eu joguei lá no aplicativo e tava totalmente desregulado, não tinha nada a ver assim, com cara de que vai acontecer um parto. E eu sou muito resistente para dor, assim, eu sempre aguentei, sabe? Aguentei firme. Meu marido ia dormir comigo, mas dava ali que 5 horas da manhã ele ia trabalhar. Nesse dia ele acordou pra ir trabalhar e eu não tinha dormido. Eu tava ali, tava jogando no aplicativo. Eu falei pra ele, eu tô sentindo um pouco mais hoje. Só que antes de dormir, né, a médica passou e eu falei, ó, tá sangrando muito. Aí ela me examinou, falou assim, olha, o colo tá totalmente fechado, fica tranquila, nananã. Eu falei, tá bom. Mas aí eu fiquei ali monitorando. Aí ele falou: você tá com cara de dor, eu vou chamar alguém, porque eu não vou trabalhar em paz com você assim. Aí nisso que ele chamou, parece que foi um negócio. Foi ele chamar, eu já senti que ia vir. E aí, a gente, olha, é tão interessante isso, porque eu tinha uma vontade absurda de ficar na posição 4 apoios. Eu acho que se eu tivesse ficado ali naquele momento, meu filho tinha nascido. E aí veio a enfermeira, na hora que ela olhou, ela falou assim, você tá louca? Ela foi bem desrespeitosa. Você não avisou, seu filho tem que ser cesárea, não é assim, tem que preparar. E não sei. Eu falei, como eu não avisei? Eu falei com a médica ontem, ela falou que o colo estava totalmente fechado. E nananã, ela falou, não sei o que. Aí ela saiu gritando desesperada, ela veio para colocar os negócios para fazer exame. E eu falei, não vai colocar isso em mim. Porque eu tava já no momento de não suportar, assim, eu percebi que não encosta em mim, né? E aí me colocou na maca, me levou pra sala de cirurgia. Chegou lá, não tinha anestesista lá na hora, e liga pra não sei que andar pra chamar anestesista. Aí a médica veio, olhou e falou: não vai dar tempo, vai ter que ser assim mesmo, e graças a Deus. E nessa de ir pra sala de cirurgia, centro cirúrgico, eu fui falando com Deus. Eu falei: Deus, eu não acredito que eu treinei minha gestação inteira, sabe? Eu sou tão ativa, tão saudável. E aí eu vou chegar lá e ter uma cesárea, não sei o quê, não deixa. E graças a Deus meu filho nasceu de parto normal, né? E aí era até engraçado, porque nos dias seguintes a almoçar com as outras mães, que ele ficou na UTI alguns dias, né? No outro dia eu já fui, quando eu tive alta, eu fui e voltava dirigindo. E eu lembro que caiu uma coisa no chão e eu agachei para pegar, todo mundo se assustou. Como assim? Você acabou de, né? E aí, com 45 dias, eu voltei a treinar.
tá? Pós-parto. Eu treinei esse período inteiro. Eu levava meu filho todo dia comigo pra academia. É, Levei ele até 2 anos. Aí primeiro ia no carrinho, depois eu comprei um chiqueirinho, levava também. Enfim, não deixei de treinar. E aí fui procurar nutricionista voltando, né? Fui procurar nutricionista para conseguir realmente melhorar, emagrecer. Eu tava me sentindo muito cansada. E aí ela falou que não tinha condições de eu fazer uma carnívora nesse Nutricionista período. famosa carnívora, tá, Famosa gente? carnívora. Tá? Não vamos falar nomes, mas É. famosa. Aí ela falou que não tinha condições de eu amamentando fazer e que eu precisava ter um consumo calórico significativo, ali em torno de 1.600, 1.800 calorias. E aí foi onde colocou, né? Mas colocou aquela coisa assim, mandioca, raízes, uma fruta, né? Poquequinha de banana, umas coisas assim, comida de verdade. Mas eu não consegui ter adesão. Não consegui. Aí, se alguém me perguntar assim, por que que você vai para carnívora? Eu vou até contar como eu cheguei agora, né? Mas por que que você vai para carnívora? A primeira coisa que eu posso responder com segurança é a única que eu consigo ter adesão. Toda a minha vida eu não consegui fazer dietinha equilibrada. Mesmo na fase que eu fazia direitinho low carb, cetogênica, era assim, direitinho de segunda a sexta, no fim de semana eu comia besteira, entendeu? Então nunca foi 100%. A única dieta que eu, Elaine, consigo fazer 100% é a carnívora. Porque é a única que me tira a vontade de ficar comendo doce, a vontade de comer besteira, enfim, que me tira essa coisa da compulsão, de ficar pensando em comida. Pra mim tá maravilhoso esse momento agora que eu não fico pensando em comida. Porque antes eu lembro que teve uma fase que eu passei com uma outra nutricionista famosa que dava 2 horas e eu já tava morrendo de fome, sabe? Então eu nunca consegui ter adesão. E a carnívora, eu tenho adesão. Aí, assim, não é eu, entende? É a dieta, gente. Não é que assim, você funciona com carnívora. Não, é a dieta que funciona. É diferente, muda. Lembro que você comentou também que começou a sentir dores, né? Foi. Então, Com nessa fase que eu fui nessa Nutri, que eu reintroduzi os carboidratos, aí eu comecei, né? E como eu treino todo dia, isso pra mim é muito ruim, porque eu quero me manter ativa. Eu falo que essa é a minha prioridade, né? E aí eu comecei a sentir dores nas articulações, dores no quadril. Teve uma fase que eu tive uma dor insuportável no quadril que eu não conseguia dormir. Eu ficava sentindo dor a madrugada inteira. Aí pra virar era uma coisa assim horrível. Dor no joelho. Eu falava assim, gente, não é possível. A única coisa que mudou foi minha dieta. Não é possível que do nada a idade. Só a idade, só o componente idade, né? E aí eu comecei a sentir dor nos dois joelhos, aí era dor no ombro, aquele cansaço, dor muscular. Então, eu falo que eu tenho esse chamado porque ficava esse negócio, eu preciso testar, né? Aí, outra coisa que pegou pra mim é que eu via vocês falando, vi outras pessoas falando que e aí eu comecei a ter vários sintomas que encaixavam com a questão do climatério. Aí eu ficava assim, ouvindo vocês, outras pessoas falando que esses sintomas somem na carnívora. E aí eu ficava pensando, eu preciso testar, porque assim, fazer reposição hormonal não é barato. Você manter esse estilo de vida, né? Não, não é barato. Você vai em qualquer médico. Eu trabalhei com uma médica que a prescrição dela ela era integrativa, ali em 2016, 2017, por ali. Trabalhei com uma médica, a prescrição dela era 2,5 pau, 3 mil de suplemento, entendeu? Se você vai, qualquer um hoje, você sai com uma prescrição de no mínimo R$ 800. Fora que você tem que ficar mantendo consulta. Aí agora com canetinha, então. Esses dias eu conversei com uma moça lá na academia e ela tá indo numa médica que aplica uma das canetinhas a mais hypadas, as que dizem que dá mais resultado. E aí eu falei assim, quanto que você paga, né? Porque ela vai lá, ela faz a médica faz a aplicação e ela paga. Ela falou, depende da dose. A minha dose eu pago R$ 500. Aí eu falei, gente, tipo assim, é 2 mil no mês, né? doce. Meu Pra Deus. você tomar uma dose por semana. Então, assim, tipo, esquece. Pra mim, isso não tem nem cabimento. E aí, agora, esse ano,
Eu comecei bem, eu fiz a carnívora o final do ano, eu entrei num grupo, permaneci por 60 dias, aí fui viajar no fim do ano, acabei saindo e fiquei 6 meses assim, totalmente meio abandonada, né? Comendo qualquer coisa. E em junho foi meu aniversário, foi o mês que eu arrebentei. E aí eu lembro que no dia 24 eu fui num evento e aí eu tirei foto com algumas amigas, algumas pessoas ali. Na hora que eu vi a foto, eu lembro até hoje que eu falei assim, eu não acredito que eu tô gorda assim. Eu falei em voz alta. A minha amiga virou e falou assim: vai me dizer que você ficou assim uma semana, porque tinha uma semana do meu aniversário. E nessa semana do meu aniversário, eu arrebentei. Eu comi bolo, eu fui em restaurante, eu não sei o que lá, fiz um monte de coisa. Então tinha sido a pior semana mesmo. Mas ela falou: ah, vai me dizer que você ficou assim uma semana, sabe? Eu não respondi. Também entendo o comentário dela, né, sobre isso. Mas ali eu falei assim, meu, eu vou fazer alguma coisa agora. Nisso eu fui no médico, porque eu achei que eu tava tendo um sintoma de climatério, e eu queria confirmar ali os exames, e ele me prescreveu a canetinha. É um médico que eu gosto muito, inclusive, mas ele me prescreveu a canetinha. E aí eu até pensei, confesso que eu pensei em comprar, mas eu venho de um tempo pra cá, em 2021, eu comecei a fazer detox homeopático. Eu passo com uma homeopata maravilhosa que ela faz protocolos de detox e eu comecei a fazer, eu vi muita diferença. Depois que eu fiz algum dos protocolos, eu percebi que até padrões mentais, emocionais mudaram, sabe? Foi limpando. E eu falava, eu não fiz tudo isso. Até meu marido fala até hoje, ele fala Pra ir assim, pra você vai canetinha. sujar de novo, né? Você vai sujar de novo? Eu não cabia, assim, pra mim. E aí também outra coisa que eu pensava é, eu não admito eu fazer algo, usar um recurso hoje, sendo que eu não tentei de tudo. Eu quero tentar de tudo. E eu falei, agora Não, eu vou e pra compreender, academia. Elaine, um ponto Ah, muito importante para todo mundo aqui é compreender, né? Se vai usar um recurso desse, sinceramente, entre a sibutramina feita lá atrás para isso hoje, só mudou o nome, gente. E alguma coisinha que eles vão lá dar uma melhorada na substância, melhorada no sentido de bloquear você, não que vai te melhorar. O e que a tem gente tem de médico falando que aluna, agora tem que fazer manutenção para a vida toda, viu? Tem médico já claro, defendendo que não é um período, uma transição, que muitos pacientes vão ter que fazer para a vida toda para se manter. eles têm Mas que é que eles manter têm a que garantir viagem a para viagem para as Dubai, né? Maldivas o ano inteiro, todo Claro. ano até o final da vida, entendeu? Exatamente. Porque, gente, o mundo de hoje é muito mais fácil você condicionar a isso do que você dizer para a pessoa: olha, Mimi, você precisa mudar os hábitos. E não é por um período. Não é que você nem vai mudar o hábito, gente, que sinceramente, isso nem cabe essa frase. Na verdade, a gente precisa voltar a ser humano e viver como um ser humano. Porque a gente esqueceu disso. Então, quando a gente tem que ensinar novamente a pessoa a lembrar o que ela tem que fazer, que seria o normal, aí a gente chama de hábitos saudáveis, mas é o que a gente deveria viver. Tomar sol, acordar e fazer um treino, entendeu? Dormir na hora certa junto com a natureza. Então, isso não é algo que você vai colocar na sua vida, você vai voltar a ser o que você nasceu para ser. Porque está tudo aí transformado. Agora, a gente tem números, inclusive, Carla tem conversas, áudios de alunas que já ligaram para a gente desesperadas, chorando, dizendo: eu tomei esse negócio, a canetinha, estou passando mal, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro. Caramba, isso mexe tanto com a parte neurológica. Então, como é que você quer se colocar no mundo somente para mostrar que é uma pessoa magra, mas sem saúde mental, sem saúde emocional, sem poder lidar com as relações? Porque na vida vai ter. Hoje o áudio do Mimicast, lá para as veteranas que já estão em movimento no grupo, foi sobre isso. A gente está numa série que é lidando, né, com relacionamentos difíceis, lidando com as emoções. E aí, como é que a gente se coloca no mundo de hoje se a gente está fora de si, dopada, sabe? Usando medicamentos para não comer, onde comer é algo natural da vida da gente. A gente nasceu para comer, comer algo de qualidade, se saciar e viver a vida e comer novamente quando a gente tem fome. Olha como tudo vai se contorcendo. E as dores que a Elaine teve, gente, é porque tudo começa no intestino. Quando entra temperos, entra industrializados, junto com eles vai muito metal pesado. Isso contorce nosso músculo, que vai repuxando por dentro e vai doer coluna, vai doer cabeça, vai doer ombro, vai doer articulação.
Então, observe toda essa conversa aqui, pontos cruciais que a Elaine vem falando. Ela treina muito, chegou a treinar até 7 vezes por semana, mas se não cuida do que come, não está fazendo nada, gente. Uhum. Porque mesmo achando que está melhorando pelo menos o corpo, não está. Porque o que é que ela estava aglutinando nas articulações? Estava ali inflamação. Porque como é que ela não tem gordura no tanto correto, a hidratação no tanto correto, as coisas no tanto correto para o corpo funcionar bem. Então não adianta só pular e eu malhar 10 horas por dia, todos os dias da semana, se eu acabo a malhação, eu vou comer uma macarronada. Se Eu treinar digo isso fosse o porque segredo, eu tinha emagrecido, né? Treinar exatamente o que eu ia falar merece. agora. Porque se o treino forte, 7 dias por semana, que a gente mesmo orienta eu e Carla a 3 dias bem feitos de musculação, já tá bom. Nos outros você pode fazer uma caminhada, mas se quer fazer todos, pode fazer. Mas é algo assim que se não muda o hábito, ele não tem a funcionalidade, ele não entrega o que poderia. Então, como eu estou treinando muito forte e continuo com 75, às vezes o corpo até precisa dar pausa para ele mudar isso. Então, quando a gente fala sobre o estagnei, significa que está repetidamente vivendo uma vida condicionada sem nenhuma mudança. E o nosso corpo é muito sábio, feito por um Deus incrível, e ele se adequa a tudo, ao que não presta, ao que presta, a esforço exagerado. E às vezes a gente precisa de descansar para o corpo sair e dar um outro resultado. Às vezes o descanso é algo que tem que entrar no treino, às vezes um alongamento é algo que tem que entrar no treino, não só puxar forte, Não, entende? descanso Então, é uma das coisas principais, né? Você conseguir dormir bem, você isso, conseguir relaxar, você conseguir, né, diminuir o cortisol, né? A Elaine viu o efeito disso, eu até coloquei um post agora recente sobre a falta de sono, né? O que que ela traz, né, em termos hormonais também. Então, ela fez um caminho aí que ela foi, né? E agora tá 3 meses na carnívora, né? Até que enfim, né, É, Elaine? Desde o e primeiro é, desafio. e é até engraçado. Hoje eu tava até pensando isso também. Que eu falei assim, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, como você consegue ser tão radical? E é como você disse agora há pouco. Eu tô no começo. Eu tô no começo, ainda falta tanta coisa pra melhorar. Hoje, né, tive fase de treinar CrossFit, que é mais pesado, mais vezes 7 vezes na semana, 6 vezes na semana. Mas hoje eu tenho intercalado. Eu procuro ir 2, 3 vezes na semana. Dá vontade demais, porque é algo que você quer, é vicia, tá? Mas eu tento ir 2, 3 vezes na semana, acabo selecionando treinos que vai ter mais cardio, porque eu não faço tanto cardio, enfim. Eu dou uma equilibrada, tô indo pra musculação, mas hoje eu ouço meu corpo, assim, tem dia que eu não tô afim, eu falo, "Ai, hoje eu não vou fazer uma caminhada, né? O fato de eu não comer o dia inteiro, eu faço hoje 2, às vezes até faço 3 refeições, mas basicamente são 2 e não tem hora, a gente não tem hora para comer, a gente come na hora que a gente tá com fome. Então, por exemplo, assim, eu sou terapeuta. Eu trabalho home office atendo aqui online. Então, assim, horário de almoço, já deixei meu filho na escolinha, vou atender só 2 horas. Eu vou lá no parque, faço aterramento. Tem um parque aqui 10 minutos da minha casa. Então, com frequência, eu faço aterramento, hoje eu coloco meu pé na grama, eu descanso, eu paro, eu não sou mais aquela pessoa de também tá elétrica. Às vezes eu tô até por conta, acho que da cetose, né? Teve uma fase aqui que minha filha falou, nossa, o que tá acontecendo com você? Mas quando você entra na carnívora, parece que você se organiza. E aí é meio que natural você querer organizar as coisas, né? Organizar a sua casa, os seus horários, a sua vida, os seus objetivos. É uma coisa que é consequência, assim. E eu senti isso nesse processo aqui, né? Porque eu entrei e eu já entrei determinada no início. Eu falei assim, eu vou fazer no mínimo 6 meses. E aí eu falo para as pessoas, eu bati 3 meses, bati a meta, 6 meses vai ser fácil, porque eu não furei, gente, eu não fiz nada, assim, eu segui certinho desde o dia que eu comecei. E é até engraçado, porque teve dias que eu senti vontade, sim, de alguma coisa, mas as minhas vontades muito diferentes das que eu tinha anteriormente. Então, e eu até penso que a vontade é estranha, porque não é vontade de algo específico, assim. Porque você não lembra direito aquele paladar, aquele sabor,
É engraçado, né? Que nem na segunda-feira tava muito calor, eu senti vontade de alguma coisa geladinho, sabe? Tipo de uma textura mais cremosinha. Eu senti vontade. O que que eu pensei na hora? Eu comeria hoje um iogurte, por exemplo. Aí, antigamente, o que que era a minha vontade? Minha vontade seria comer um sorvete, seria comer. Então, até essa sensação de estou com vontade de alguma coisa, ela muda, né? Aí, sei lá, não foi o caso, mas teve um dia que eu lembro que eu tive vontade de comer, tipo, um iogurte com fruta e mel. Não comi, tá? Só tive a vontade, vontade dá e passa. Mas eu senti vontade ali, mas eu fiquei refletindo sobre isso porque até as vontades mudam. Eu não tenho vontade nenhuma. Se eu olhar um bolo confeitado, uma coisa assim, não me dá vontade. É a mesma coisa que eu ter uma garrafa de plástico aqui na minha frente. É a mesma coisa que eu ver um plástico, assim. É um objeto, não tenho vontade. Então, assim, a gente muda. E aí, hoje mesmo, uma pessoa colocou lá no meu direct, como que faz para lidar com a compulsão? É assim, porque muda sem você fazer esforço nenhum para mudar. O seu esforço é só passar ali o início, né? Que é uma fase de resistência, não é fácil. Mas eu sempre também falo que acho que o segredo é a decisão. A partir do momento que você se decide, você enfrenta qualquer coisa. Mas eu sempre falo para as pessoas que vêm com esse discurso, né? Porque hoje eu vejo que é muito essa coisa que você comentou, ah, eu não consigo, eu não sei o que. É sempre você com você mesmo. Tem as coisas que a gente vai fazendo, as ferramentas que a gente usa, como a desparasitação, como os protocolos, como a coisa de você descarregar o corpo, o aterramento é muito legal para isso também. Só que a coisa não é assim, né? Então, se você não se encarar, né, todo dia, um dia depois do outro, porque aquilo fica maçante, aquilo vira uma rotina também, né? E as pessoas, elas são muito resistentes à tal da rotina, né? A coisa toda, e você assim, tem que fazer a mesma coisa todo dia. Só funciona assim. Eu sei porque eu era muito sem rotina também, odiava, não sei o que, essas coisas só começaram a andar na minha vida quando eu passei a fazer a mesma coisa todo dia. É isso ou nada. Ou senão a Elaine ia cair agora no mel e iogurte com a frutinha, isso ia desencadear o quê? Certamente. Entende? É. E abrir de novo as portas para alguma outra coisa. Então você vê que é uma luta diária. Ontem mesmo eu atendi É tão um menino lindo que eu novo. lembrei que segunda eu tive essa vontade, mas a lua cheia começou bem na segunda-feira, né? Olha aí, a gente fala isso. Perceba as coisas, né? Que acontecem, perceba em que momento que você sente mais, em que momento que você tá. Ontem mesmo estava falando que eu, né, atendi um menino novo que tá entrando, já não tem a vesícula e tal. Rafa tá entrando na turma 27 porque quer acabar com a compulsão. E qual que é a compulsão dele? Ele falou, Carla, eu sou chocólatra. Eu assim, pareço um viciado. Eu falei assim, tá, mas como é que é isso? Não, eu pego aqueles chocolates Snickers. Snickers é um chocolate. É um Falei doce, assim, né? É um querido, doce, né? não é nem um chocolate isso daí, pelo amor de Deus. Aí ele começou a falar Snickers, Kit Kat, não sei o quê. Ele gosta daquela coisa de crocância, já chegou no famigerado amendoim, né? Que ele falou comer 1 quilo e tal. Eu falei assim, e vai indo, né? E vai indo. A pessoa vai indo e falou que parecia um drogado mesmo, que esses dias ele comprou uma caixa inteira para comer durante a semana, ele comeu a caixa inteira em um dia. Imagina você comer a caixa inteira É, eu de faria o Snickers, que é aquele mesmo no chocolate meu grande. período. Oh, e um menino super novo, acabou de tirar a vesícula, acabou de passar por procedimento cirúrgico, porque já vem de um modo inflamatório de uma vida inteira. E aí ele percebeu, aí ele falou, nossa, eu tô assim com uma vontade. Eu falei assim, amigo, mas hoje é lua cheia. Ele falou, nossa, mas isso tem a ver, Tem a ver. né? E eu falei, É muita coincidência, né? Você ficar 30 dias sem vontade nenhuma, justo nesse dia dá vontadezinha de uma coisa mais docinha, assim. sim, Já meu tá uma Deus. revolução, gente, de garganta inflamada, de vontade de doce, de pessoas com diarreia, de gente com crise de Minha asma, é garganta na tudo. terça
pega É. aqui, né? Ah, Dá uma, Dá um dá mas aquele bichinho do né? E isso as é. pessoas não se percebem, tanto na cheia como na nova. E é como você falou, Elaine, é viciante, é mais desafiador do que o crack, é sim. Já tem testes aí, né? Colocaram ratinhos no laboratório, onde deixou, ele era viciado em crack e no açúcar, e ele foi mais no pratinho do açúcar do que no crack. Ele foi. conseguiu. Entendeu? Então, gente, isso é comprovado. E como é que a gente passa longe disso? Não compre para deixar em casa. Para no momento de surto desse, um convite de surto, você procurar. Não tenho. Então, não vou sair 1 hora da manhã Você para não comprar nada. vê, Então, você não vê, já é né? o passo. Não Uhum. ver, não ter. E aí vai trocar essa crocância aí para esse rapazinho. Vai comer torresmo, crocante do mesmo jeito. Passa um cafezinho preto e troque o vício. E você vai ver a virada que vai dar na sua saúde. Porque, gente, a saúde, quando eu falo saúde, eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de um profissional, eu estou falando nos estudos, em passar no concurso, Isso é o em verdadeiro integrativo, né? e entrar em algo, sabe, diferente na sua vida, num relacionamento, no emprego, no subir de cargo, de você ter outra energia. Porque quando você desparasita, quando você come direito, você muda a sua frequência e é impossível você continuar com a mesma vida. E tentar se ver daqui a 5, 10 anos. Tenta Uhum. se imaginar. A querida Elaine falou uma coisa interessante agora. Ah, me programei para fazer 6 meses certinho. E geralmente a gente pega as pessoas e fala: ah, vou fazer 21 dias. Ah, vou fazer 3 meses, que é o período ali da cura, né, da mucosa intestinal. Mas isso se estende muito mais. E eu falo, gente, vira essa chave, porque é É. uma vida carnívoro, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho, Elaine. A gente já está aí 1 hora e pouco, né? De live, porque a gente, eu e a Mimi, né, a gente falou aí dos profissionais carnívoros, profissionais integrativos, não sei o quê. Eu e a Mimi, a gente é tida como as radicais hoje dessa tribo da carnívora flexível e tal, blá, blá, blá. Vocês já sabem, né, gente, o contexto. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho o que você sentiu no Desafio Sem Mimimi, se esse radicalismo nosso não funciona de uma certa forma. Ó, eu tava até agora lembrando, deixa eu fazer um comentário antes, né? Que uma das questões que a Nutri carnívora lá, que hoje eu já acho que ela já saiu um pouco desse nicho, né? Mas na época que eu procurei, ela ainda se vendia como Nutri carnívora. Uma das coisas que ela colocou pra mim foi que eu precisava comer carboidrato para eu conseguir dormir, que eu tinha essa dificuldade com sono, né? E aí, assim, não mudou nada. Continuei acordando toda hora à noite, acordava e às vezes ficava sem dormir. E aí, tô aqui 3 meses, eu tô dormindo tão bem, mas tão bem. Eu não coloco pra despertar. Eu não coloco. Meu despertador muitas vezes é meu filho, porque pra quem teve privação de sono, dormir é uma coisa mais maravilhosa da vida. Então, hoje eu tenho tentado dormir cedo, né? Eu durmo às vezes 10 horas da noite, tenho colocado ali como um limite 10h30. Durmo cedo, tô usando luz de o óculos laranja para bloquear a luz. Saio com ele, não tô nem aí. Vou nos lugares com ele. Minha filha fala: mãe, você não tem vergonha? Eu falo: Tá. nenhuma. Né? E aí Isso é eu ser já. carnívora, viu, gente? Saber Aham. o seu lugar no mundo, não estar preocupado com a É, opinião de ninguém. não tô nem aí. Aí eu tenho dormido maravilhosamente bem, né? Sem carboidratos. E é engraçado quando eu falo, tô fugindo um pouco dessa pergunta, mas eu chego lá. É engraçado quando eu falo pra alguém, tô na carnívora, a pessoa fala assim: ah, mas você come uma saladinha, né? Eu falo: não, mas o que você come no café da manhã? Eu, carne, mas e no almoço? Carne, não adianta carne, mas só carne. Eu falei: é uma dieta carnívora. E esse mesmo falando, mesmo se a gente está divulgando, as pessoas não têm noção que é só carne mesmo, né? E, enfim, agora voltando um pouquinho para sua pergunta. É, eu já participei de outros desafios, porque eu sou essa pessoa que eu preciso me manter em contato com esse conteúdo, com Vocês pessoas falando a perceberam que a mesma Elaine coisa. faz coisa, né, gente? É É, mérito. Não precisa... eu vou atrás, assim, eu sou uma pessoa que não fico parada. Isso ninguém pode falar de mim, só ativa. Mas assim, ó, eu já participei, já fui procurar outros profissionais, já participei de outros grupos,
assim, eu falei que eu não invisto mais nessas coisas. Se não for desafio mimimi, esquece, porque é jogar dinheiro fora, tá? Olha, participei de um desafio ali que a Nutra Carnívora apareceu 1, 2 dias, a gente não linguiça e não entregou nada. Então, assim, no desafio é um curso. Então, assim, eu de verdade, eu acho que eu participei de 3 ou 4, eu já nem lembro mais. Eu não consegui zerar o conteúdo em nenhum deles. O que eu mais me dediquei foi o último. O último eu me dediquei, eu falei, eu vou estudar isso daqui, né? Me dediquei bastante, mas teve coisa que passou batido. Teve coisa que eu não consegui, assim, porque é muito conteúdo. Eu acho que vocês realmente se entregam de verdade. Eu preciso me manter conectada. Entende? Não dá pra você entrar num negócio que é tão fora da caixinha, porque as pessoas não estão acostumadas. Na minha convivência, não tem ninguém que faça isso. Eu não conheço ninguém, eu sou a única pessoa que já testei, que faço. Não tenho nem alguém que chega perto. É um De caminho todos, solitário, né? Muito. não tenho uma pessoa que chega perto. Assim, meu marido, ele tá tentando, ele sempre foi muito magro. E aí ele tá tentando criar coragem para fazer, mas ele tá comigo, entendeu? Ele é 100% ali comigo e eu acho que daqui a pouco ele tá também. Mas fora isso, meu filho fez 1 semana comigo. Só não continuou porque meu filho saiu de casa, foi morar sozinho. E aí agora eu não sei o que ele tá fazendo, mas ele fez 1 semana assim, e aí ele conseguiu fazer uma semana inteira, ficou bem. Eu falei, bom, ele experimentou, para ele depois saber o caminho é muito mais fácil, né? Mas geralmente é um caminho solitário, então acho importante, mesmo que você vai lá, você aprende, a gente voltar, ter esse contato, tá ouvindo sobre isso. Até hoje eu ouço um podcast todo dia relacionado ao assunto. Eu sempre estou me mantendo em contato com o assunto, estou ouvindo outras histórias, até mesmo por conta do que a gente estava conversando, que eu entrei com essa mentalidade de, vou fazer 30, vou fazer 60. Dessa vez eu falei, vou fazer 90 ou 6 meses, né? E aí eu até falei pro meu marido, eu falei, meu, fiz 3 meses sem furo. Agora minha meta mínima é 1 ano. Eu brinquei com ele. 1 ano, com certeza. E quando eu tô falando de meta, não que eu pretendo sair, tá? Mas eu tô colocando assim na minha cabeça que Para nesse abrir alguma período, exceção, né, Elaine? Que é para isso não que... abrir exceção, exatamente. Quando eu tô falando de meta, eu não quero sair, porque isso é o que sempre funcionou para mim, que me fez ficar bem em todos os sentidos. Mas eu tô 90 dias sem abrir exceção. Eu quero ficar 1 ano sem abrir exceção. E se eu ficar 1 ano sem abrir exceção, certamente eu não vou querer abrir exceção, né? E assim vai. E outra, hoje eu tô me sentindo também que eu não quero correr o risco de ficar passando mal. Ou de, sei lá, hoje eu como alguma coisa, amanhã eu não vou treinar porque eu não tô muito bem, sabe? Eu quero amanhã fazer as minhas coisas, seguir a minha rotina. Eu amo rotina. Você falou de rotina aí, mas eu sou a pessoa da rotina. Então eu quero estar funcionando na minha rotina, eu quero estar bem para fazer as coisas. E a gente sabe como é ruim, né? Só o fato de eu ter ido comer o churrasquinho lá na praia e ter ficado com uma dor abdominal, eu falei, ai, não quero sentir isso aqui, não quero estar assim. Outra coisa que eu preciso deixar registrado é que as dores que eu falei que eu tinha melhoraram absurdamente. De quadril eu não tenho mais, de joelho ainda ficou um pouquinho, mas eu tô no processo, né? Eu fiz até uma infiltração recente. Eu fiquei até na dúvida se eu fazia, se não fazia. Eu fiz. Mas, assim, melhorou absurdamente. As coisas que eu tava dizendo, que era climatério, não tem mais, né? Tô E o dormindo, que seu eu filho tava pequenininho, você precisa ter energia, né, para cuidar dele. muito, muito, muito mesmo. E, então, assim, mudou já completamente. Eu tava pensando, tava até postando demais coisas de climatéria. Eu falei, nem tenho mais nada disso, né? Tô dormindo bem, tô ativa, não tô me sentindo cansada. Tô me sentindo. É até diferente, e eu lembro também dessa minha primeira sensação de que é o corpo leve. Eu não tô falando de peso corporal, é de mobilidade, assim. Eu lembro uma vez que eu desci do carro, eu sentia o meu caminhar diferente. Eu falo, nossa, porque antes é como se eu me arrastasse, sabe aquela coisa pesada, cansada? E eu não tô falando que nem
de estar acima do peso, não, era uma sensação que estava travada. E aí, de repente, você se sentia ágil, sabe? Com mobilidade. Assim, é incrível. Mas você vê Eu que sinto toda muito isso no treino, gente. Quando eu fico dias sem treinar, quando eu Ah, entro no carro e saio, ou eu vou pro comércio resolver algo, meu corpo grita, a mente vem logo assim: volte ao treino diariamente. Porque eu sinto isso exatamente como a Elane falou. Não sei se isso tem a ver com o nosso corpo, nossa história. Cara, é um peso do quadril para baixo, não é do quadril para cima, é do quadril para baixo, como se alguma coisa puxasse a gente para baixo. É uma coisa diferente. Não é, eu não dá sei nem nem pra explicar explicar. direito. Porque não é dor, mas eu sinto que eu não estou esguia, é como se fosse um imã puxando a gente para o chão. Eu comentei ontem sobre isso, sobre essa necessidade. Aí quando você volta a treinar, é como se aquilo você fica leve, como se você vai para o seu estado, o Uhum, corpo ele equilibra alguma coisa que eu não sei explicar o que é. é. E é impressionante como a gente não pode ficar sem o movimento. E estudando sobre questões ontem, joelho e tal, é uma parte, como você falou que ainda está com dor, né? Ainda sente algum desconforto no joelho. Essa parte, gente, essa articulação, a gente só faz oxigenação quando a gente treina. Nessa parte do corpo não há circulação. Então é não tem ligação necessário. sanguínea. Não, não tem irrigação. Então a gente precisa mover, treinar, agachar, subir. Esse treininho que a gente faz de 20 minutos, né, 3 vezes por semana, é quando vai lá e oxigena o lugar. E Uhum. aquilo vai se restaurando, dá um banho, sabe, de lubrificação. E aí entra o quê? A nossa nutrição, gordura animal de qualidade, né, a proteína, reformulando tudo. E é, assim, incrível. Então, resumindo a compulsão, nunca você vai resolver com medicamento, não vai resolver com nada, a não ser estar nutrida de verdade. E isso a gente só encontra na carne e na gordura animal. Ponto final. Isso vai adormecer o monstro. Isso aí a gente vai ficar em paz. E quanto a essas nutris, né? Não sei, a pessoa que você foi que sugeriu carboidrato para dormir, eu vou deixar aqui uma super dica. Se você é carnívoro, tome um Funciona, caldinho essa de dica eu carne conheço. 2 horas antes de dormir. Toma um caldinho de carne, Gordura. 2 horas, 2 dedinhos, quentinha, gordura, caldo, né, da carne. Bote numa xicrinha, tome, escove seu dentinho e você vai ver o que é uma noite de sono. Você não precisa comer Não, e carboidrato outra para dormir, dica não. sua, assim, que eu fiz e funciona, é o óleo de rícino com gotinhas de óleo essencial de lavanda. Dorme Não igual a tem. pedra. Dorme, dorme. Só passa, mistura o rícino com umas gotinhas de óleo essencial de lavanda, passa no pezinho, coloca uma meinha e vai. Adoro. E para ser mais rápido ainda, depois que fizer isso, bota as pernas para cima. E você vai me Uma dizer o que é um posição. sono reparador. Uhum, Agradeça a Deus o dia, faça uma oração e durma, durma bem. Não precisamos de comer massa nenhuma para dormir, não, gente. É ao exato. E é contrário, eu acho que muito. no meu caso, no caso da Elaine, né, com relação à compulsão, se a gente comer um carbozinho para dormir, a gente vai passar a noite acordada querendo outras coisas. Se brincar, acorda até 1, 2 da manhã, Mas você dá aquele sabe o que que eu acho? despertar e Mas quer você comer sabe, mais. mas você sabe que essas histórias, só para fazer um adendo, essas histórias, até falando especificamente dos profissionais carnívoros, né, que receitam. Recentemente a gente tem uma pupila também que entrou na turma 27 agora, Rosa maravilhosa, e ela tava com uns episódios de diarreia. E ela queria resolver isso e a gente fala, olha, limpeza, tal, a gente dá algumas dicas, consegue melhorar um pouquinho, mas isso depende do quadro inflamatório de cada um. Quanto mais infestação fúngica, mais diarreia vai ter, infelizmente. Então, assim, diarreia é limpeza, ok. Você vê que a Elaine comeu ali, comia ali algumas coisinhas inflamatórias, ela tinha quando ela preparava a própria carne, já não tinha mais e tal. Não tem todo esse aspecto. E ela falou que foi no médico carnívoro, esse mesmo que receitou o opioide para minha amiga, ele é gastro, e aí ele pediu para ela fazer aqueles exames normais, né, que são endoscopia, que são não sei o que e tal, não sei o que quem é esperto já vai pensar assim, não vou colocar um cano dentro de mim, não sei o que, tem alguma coisa, né? E aí o que aconteceu? Ele falou para ela comer carboidratos.
E eu penso, só para eu explicar o porquê que eu tô falando isso, eu penso que esses profissionais agem assim porque é mais fácil, né? Quase nenhum profissional desses trabalha com desparasitação, por exemplo, porque dá trabalho. A Elaine vê lá nos grupos o tanto de depoimento que tem numa semana de lua cheia. É uma coisa impressionante. Tô passando mal, tô não sei o que, a gente tá lá e ensinando coisas que podem amenizar um pouquinho, deixando a pessoa calma, de repente a pessoa tá bem, acorda, fala, nossa, eu tô bem pra caramba, não sei o quê, porque na noite anterior ela tava descansando, ela tava não sei o quê, então a gente age com isso de uma certa forma. E esses profissionais, como eles atendem, acho que até mais gente, individualmente também, eu acho que quer ter menos trabalho, né? Então, assim, fala assim, não, coloca aí um carboidrato aí na sua Mas, dieta ô, Carla, pra... eu acho que não é só isso, não. Eu acho que eles nunca se submeterão a um processo a longo prazo. Não, Entende? Porque exatamente. você vê que quem, assim, é unânime. A gente tá cheio de vídeo aí no YouTube que você pode procurar. O do Primal mesmo tem tido lives bem interessantes, né? A gente vê um monte de pessoas, até profissionais também da área da saúde. Quem se submeteu ao processo tem outra opinião. Então, a gente que foi lá e, como eu, experimentou 20 dias, 30 dias, né? Aí viu que é legal, mas assim, vamos encaixar de novo, não sei o quê. Eu acho que é falta de experiência, assim, porque quem realmente vai e faz o negócio sabe que muda e muda muita coisa. Por isso que E eu eu, falei como assim, você falou, eu só tô no começo. Eu não sei como que vai ser a minha percepção daqui a um ano, por exemplo. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? eu E sempre falo outra. isso, eu quero ver o que né, eu quero ver o que a carnívora vai fazer comigo daqui a 10 anos. É isso Aham. que eu quero ver. Eu tô louca para chegar lá e falar assim, uau, né? Tipo assim, né? Você fala assim, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Às vezes a pessoa vem e fala assim, nossa, já estou há 6 meses aqui nessa dieta, está acontecendo isso ainda. Eu falo, quanto tempo você tá? 6 meses? E olha, Carlinha, que quando fala assim 6 meses, como a gente mesmo, eu conheci quando eu tinha 49 anos, então a pessoa diz assim, ai, 2 anos e pouco de carnívora. E no final, não é, gente. O meu prazo não é esse, o de Carla não é esse, sabe? O da Elaine não é esse. Por quê? Porque a gente compreende que os primeiros passos, quando a gente entra em contato, como é a maioria de, como é com todo mundo, aí você faz, você, nossa, sentiu uma melhora. Mas aí no final de semana você abre. Aí depois você faz um espaçamento maior. Ai, não vou abrir, não. Aí 15 dias você tem uma grande festa, abre. Aí você faz uma viagem, abre. Aí vai visitar um parente, abre. Então você está na carnívora, mas a gente não pode cobrar um resultado de carnívora como se vivesse numa carnívora estrita. Porque não tá. Mas é o mesmo caso da própria Elaine aqui, porque ela começou lá na turma É, 16 com a Aham. então gente, não é sobre isso, turma porque na verdade 16. não está. Então a gente, com o tempo, o que é que eu noto assim com a minha experiência, é igual como foi com tempero, sabe? E eu não me sinto assim, tipo assim, não vou comer fora. Eu faço o máximo para comer na minha casa, porque eu como qualidade, eu adoro isso. Amo minha rotina É também com por Elaine. economia, né? Só que é Econo... vida normal, é vida real. Em algum momento eu vou batizar alguém, vou para aquela festa. Em algum momento eu vou fazer uma viagem de 5 dias. Não tem como eu levar comida de 5 dias pronta dentro de uma quentinha para estar na rua. Carla viaja na estrada, ela leva comida para um dia. Mas se ela ficar na estrada 4 dias, 3 dias, ela não vai ter uma comida pronta da casa dela, fora da geladeira, por 5 dias, 4 dias. Então tem hora que a gente tem que ir para a vida. O que é que eu quero deixar aqui para vocês? Esse entendimento que a Elaine ainda está sentindo bastante, não é só por causa da coisa que dá alergia, é porque como ela está em um momento de tratamento, um momento que ela está fechando a cicatriz dela, está acabando com a desbiose, cuidando, qualquer coisa que ela bote, tipo, dá um gatilho, ela, pô, se lembra que aquilo, pô, tempero me machucou. Mas vamos supor que ela persista estrita. Vai ter a hora que ela vai viver essa experiência e depois vai nos contar que ela vai comer esse peito na praia e não vai sentir nada. No máximo, ela vai sentir, tipo, eu sinto assim, coça o Gai, nariz, dá um gasezinho um na hora. arrotinho. Mas aí é um arrotinho. Aí você faz o quê? Chega em casa, toma um chazinho, continua com seus shots, seus protocolos. De manhã você já acorda de boa. E aí ela vai É. perceber isso. Eu Então, já quando o senti isso corpo, mais ou menos. Outro né? dia tava tudo certo.
E quando o corpo grita muito, significa que, nossa, o corpo está me dizendo alguma coisa. Então, realmente eu preciso tirar os ovos, vou ficar mais um tempo assim, eu vou demorar mais. Ou naquele cara eu não vou comer. Ou quando eu for comer, eu vou dizer, ó, se tem alguma carne aí de boa, bote só sal para mim, não pegue dessas que já estão prontas, não. A gente começa a ter, sabe, Uhum. estratégias, porque a gente não vai sair da vida. Eu mesmo não sinto assim proibição de nada na minha vida. Só que a gente, a maioria da parte dos tempos, a gente não quer o que vai nos adoecer, porque a gente tem como objetivo o que Carla sempre fala, chegar aos 60 bem. Eu quero fazer E 70 anos eu acho bem. que é igual que a Elaine sentiu, né, Mimi, da gente pensar, eu tô com aquela vontadezinha, mas dá uma peninha, né, Elaine? Dá uma peninha, né? Que Dá, você fala, dá, dá. Dá mesmo. Não me Mas mexo eu isso tô não tão vai hoje. valer limpa, a né? pena. Não. Eu tô limpa para que eu comer um brigadeiro, um exemplo. Cara, tipo assim, na minha mentalidade de hoje, eu vou comer um plástico, Uma eu vou comer um coxinha. industrializado. Uhum. Coxinha, não me apetece, entendeu? Tem certas Não coisas que é apetece. como. Mas vai ter algo que você goste muito que você também não se sinta Então, mas eu proibida. acho que isso muda, né? Até nesse processo que eu fui Muda. vivendo, tinha coisas na minha cabeça, quando eu tava lá comendo ainda uma coisa ou outra, tinha coisas na minha cabeça que, nossa, eu gosto muito disso, aquilo é o melhor. Porque teve uma fase do meu emagrecimento que eu coloquei algumas regras pra mim. Então, vamos supor, ah, tá com vontade de comer coxinha, eu ia no melhor da vida, entende? E aí teve situações que eu falei, hoje eu tô mesmo com vontade. E eu tinha várias regrinhas, assim, por exemplo, vamos supor, tô com muita vontade de comer uma coisa hoje. Eu falava, se amanhã eu continuar com vontade, eu como. Aí ia postergando, assim, por uma semana. E continua, aí eu falei, tá bom, eu vou. E eu lembro que todas as vezes que eu fiz isso, quando eu comi, não era tão gostoso quanto eu imaginava que era. A Entende? Porque a nosso expectativa paladar gerada. muda. É. Então, assim, foi gostoso pra você naquela época que você era de outra forma, entendeu? Com aquela mentalidade Com daquela aquela época. mentalidade, mas o paladar muda. E aí você, numa dessa, você fica achando que você gosta muito de uma coisa, você nem gosta mais. E aí isso é uma decisão que eu tomei na minha vida. As coisas que eu achava que eu gostava, eu guardo com carinho na minha lembrança, mas eu não preciso experimentar de novo. Até porque a gente também, nesse processo, a gente vai vendo que é um negócio muito rápido, né? Sei lá, você chupar um sorvete, por exemplo. É uma coisa que eu gostava. Mas as últimas experiências que eu tive é aquela coisa que você só sente sabor na hora que tá na sua boca. Só que depois com um gosto residual horrível na boca. Horrível. Todas as vezes. Assim, tem meu marido que não é carnívoro. Meu marido ele não é carnívoro, mas ele é muito disciplinado com a alimentação. Ele não gosta de comer besteira. E aí ele falava assim, nossa, fica um gosto ruim na boca. Então, assim, por exemplo, às vezes é muito bom enquanto você tá consumindo, mas aí você fica o dia inteiro, você dorme, acorda com, né? Eu raspo a língua todos os dias. Não tem sabor. E na época que eu comia as Carnívora não, já é coisas, carnívora não. não tem. E na época que eu comia as coisas, acordava tinha, e tinha aquele gosto na boca. Então não é só sobre o comer em si, mas esses detalhes, né? De É você é tão verdade. bom, de você não ter. Ó, eu obviamente tenho o hábito de escovar os dentes, mas não tem aquele negócio que fica me incomodando. É você comer uma carne, você não fica com aquela sensação de boca Não fica suja. aparecendo com os negócios grudados no dente, Não né? Fica lisinho. fica, entende? Então, são detalhes que eu acho que as pessoas que não fazem não se dão a oportunidade de conhecer, de experienciar e saber que isso faz toda a diferença. Não é só, né, sobre ser gostoso, não. Tudo que a gente fala em diretrizes, por exemplo, escovar o dente 3 vezes ao dia, mastigar a comida 30 vezes, tudo que são é tudo da Carbolândia, né? Eu falo hoje esse lance aí de escovar o dente, às vezes eu escovo o dente à noite, uma vez só. Não É tem aquela sensação de sujeira no boca dente. limpa, Eu né? falo, meu Deus, você fala, precisa disso? Não, os caras lá da tribo, carnívora, não sei o que, eles, quando que eles escovam o dente, eles não têm nem cárie, eles escovam com gravetinho e passam assim, mesmo comendo fruta esporadicamente, porque não é aquela coisa também de, oh, meu Deus, que coisa, dieta da selva, né? Você come um prato de carne e se enche de fruta. Você não toma suco, mas você se enche de fruta, você fala, meu Deus, que isso? Dieta da selva. O ó. Dieta da selva. E aí, ó, Ai, nossa.
quando a gente não pensa em prazo, eu mesmo na carnívora eu já pensei também assim, vou fazer por 90 dias para curar, né, da candidíase que eu tinha de repetição. Eu fiz tão tranquilamente que quando chegou não foi 90, eu já estava em 109 dias, não tinha me dado conta que já tinha passado os 90. E eu disse, "Oxe, já poderia comer o ovo, vou comer o ovo." Nem me lembrei que eram 90 dias, já está no calendário, quando eu fui contar, já tinha 109 dias. Então, eu sugiro isso para as pessoas que estão aqui, para a Elaine. Não coloque prazo, sabe, para ser Uhum. carnívoro. Nem que vai fazer por um ano, porque isso, na minha cabeça, na minha experiência da compulsão, já dá um gatilho, tipo, um ano, nossa, então eu só fiz 3, faltam ainda 8 meses, 8 meses é muito. E começa uma história, porque a mente mente. E ela coloca a gente no bolso, ela pega um negocinho e faz um monstro daquele assunto. Então, na cabeça da gente, a gente sabe que é o que faz bem. A gente sabe que aquilo nutre. Então, eu quero isso para a minha vida inteira, para eu envelhecer saudável, com a mentalidade boa, com o físico bom. Então, eu vou fazer para a vida inteira. E o melhor entendimento é algumas vezes nesse percurso da vida eu vou abrir alguma exceção. Então, se eu vou sentir bem ou não, eu vou experienciar. Então, se algo me fez muito mal, eu não quero mais esse algo. Porque a gente é assim. Né? Eu Uhum. conheço N pessoas que comeu uma comida X, passou mal, vomitou muito. Né? Eu tenho um compadre que ele passou mal com sushi. Ele disse que vai morrer com 200 anos. Ele não vai, já foi comigo várias vezes e ele não toca em nada. Ele É. pede uma outra Depois você coisa, passou muito ele mal com uma coisa, você não quer pronto, nunca que ele mais, né? criou uma resistência. Então, que a gente seja assim, com que o corpo da gente mostra que não faz bem. Então, tem gente que come melancia e dá dor de cabeça. Para que a gente vai comer? Tu já testou isso inúmeras vezes, viu que deu uma É a reação. Teu dopamina corpo barata do momento. é, Pá, né? pá, O pá. corpo está dizendo isso não lhe cabe. Se o corpo diz que não cabe, não cabe. Então, às vezes, não é nem por algo hiperpalatável. Às vezes, uma fruta X, Eu tenho você come e problema com você se sente melancia, por mal. exemplo. É. Pode ser uma melancia, pode ser uma banana, qualquer coisa. Ou então, toda vez que você comer uma macaxeira com carne, você vai ficar estufada, vai ficar arrotando, vai ficar com refluxo. Para que tu vai juntar isso novamente? Ou come a macaxeira pura, ou come a carne. Então, sempre a gente gosta de trazer essa consciência, tipo, liberdade. É um dos valores do método sem mimimi. Somos livres, não Não é somos tratamento proibidos de terrível. nada. É, Eu, mas a eu já, eu gente já, eu já vou, escolhe eu já comer vou bem encerrar. todos os dias. Né, Carla? Esse papo foi tão incrível, né? Foi indo, já estamos há quase uma hora e pouquinho, uma hora e meia aqui, né? E eu quero agradecer muito, muito, muito a Elaine, pupila de algumas turmas, está sempre aí com a gente também, está trazendo a rotina dela no Instagram, então sigam ela, depois eu vou colocar o arroba dela na descrição do vídeo, né, gente? E Elaine, muito obrigada por contar a sua história aqui, uma história incrível também, né? Vocês viram, né, gente? A gente está aqui, ó, numa sequência de histórias que, olha, a gente está caprichada, hein? O desafio sem mimimi é de longe sobre comer só carne, dieta. A gente usa muito a dieta como essa ferramenta, e eu sempre falo para as pessoas, a gente está falando agora que a Mimi está falando em virar essa chave, porque o ser humano ele precisa ser 90% carnívoro, gente, para vocês chegarem minimamente a 80%. 80% carnívoro. Ah, a Elaine acabou de sair, vamos ver se ela volta um pouquinho. A bateria dela acabou. E para a gente chegar a 80%, se vocês estiverem 80% carnívoro e tomando muito cuidado com esses 20%, vocês já estão na média acima da média de 98% da população mundial. Então, e sendo estrito é incrível. Eu e Mimi somos estritas, tá? A gente come só carne, a gente não come. Assim, a gente pode abrir as nossas exceções, a gente pode ter né, os momentos, mas a gente sabe o que é viver isso, a gente vive isso e a gente coloca a cara a tapa aqui e fala, você pode viver isso também, não precisa de carboidrato, não sei o que você queira. Então isso faz parte do processo de vida de cada um, do que você quer, a gente dá sempre essa liberdade. Ah, mas pode? O que a gente responde quando a pessoa pergunta? Pode, você pode tudo. Mas se você está perguntando se pode, é porque você tem a dúvida, né? Então a gente tem que ter a certeza do que a gente quer. Se você quer viver na Carbolândia, viva, né? Então a gente sempre respeitando o momento de cada um, só que a gente usa a estratégia carnívora principalmente como uma estratégia de cura e não tem prática melhor para isso. Deixar de tomar remédio,
comer comida mesmo. E o que é comida de verdade natural pra gente? É a carne, a gordura que faz nossos hormônios. A Elaine aqui provou isso pra gente. Começou o processo dela carnívoro na turma 16 praticamente, passou por essa Nutri que introduziu ela na Carbolândia de novo. Imagina a turma 16, mais de um ano atrás, e ela tá há 3 meses agora na carnívora, entende? Então ela começou agora o processo dela também. Então a gente vê que esse processo também é muito gradativo para cada um, não é todo mundo que começa papo e já, né? O processo é esse, a gente sabe disso, então não tem que se sentir culpado porque caiu, porque comeu as coisas, igual o pessoal vem chorando, né? Ah, perdi tudo. Não, você não perdeu nada. Começa de novo, levanta a cabeça e começa de novo. Veja qual que é o seu objetivo, né? Então, é isso. Tá, ela tá aqui pra falar o tchau. Então, falando o meu tchau aqui para vocês. Muito obrigada, audiência maravilhosa. Acabei de chamar a Elaine de novo. Acabei de chamar de novo a Elaine entrar ao vivo. Muito obrigada, gente, pela presença. Não sei se ela entrou, acho que sim. Entrou. Agora eu não vejo mais. Mas Eu nem muito. percebi que a bateria acabou, mas obrigada a vocês, assim, foi incrível compartilhar. Só queria aproveitar e falar uma coisa, né? Que eu falei tanto de treino, eu acho que meu rendimento melhorou, tá? No universo do CrossFit, você vai ouvir os especialistas falando que é impossível fazer o treino sem carboidrato. Eu acho que estou treinando melhor do que eu treinava antes. Então, acho importante falar isso, porque às vezes a pessoa fica como eu fiquei por muito tempo. Mas vai me prejudicar, eu vou perder rendimento. Esteticamente também acho que estou muito melhor, estou acompanhando ali nas fotos, né? Então vale a pena. Quem tá com dúvida, entra no desafio, porque realmente é uma aula, é um curso, vale muito a pena. E não é só isso. Você, Carla, Mimi, sempre estão lá presentes todos os dias, né? Não é assim, já fiz o conteúdo, tá gravado, tá lá e não. Quase que 24 horas por dia. Esses dias uma aluna falou, elas estão 24 horas. Eu falei, quase. Presentes, assim, responde todo mundo, você vê a interação ali o tempo todo. Então, é diferenciado mesmo. Eu acho que vale muito a pena mesmo. E eu só agradeço, porque para mim foi fundamental. Se eu tô aqui hoje há 3 meses e vou ficar, né, sem prazo, Mimi, é porque muito dessa entrega de vocês, viu? Obrigada. E agora, eu quero você na turma 27 agora de novo, tá? Para você continuar o seu processo, tá, amiga? Mais uma veterana maravilhosa da turma 27. Vamos lá, quero somar mesmo, ajudar, e é isso. Obrigada mesmo. Mimi travou, não? Tá travada, Mimi? Travou. Travou, Mimi? Tá aí? Mimi saiu. Você tá aí, Elaine? Tô aqui. Vou encerrar a live, tá, bom. gente? Depois a Mimi, eu não tô te vendo, amiga, mas enfim, você tá na turma 27, tá? Já já eu te mando o link de convite. Amanhã eu tô adicionando os novatos, mas os veteranos já estão lá há uma semana e pouco lá falando. Mas pra gente não deixar o pessoal solto, né? Mas daqui a pouco eu te mando por WhatsApp o link de convite, tá? Pra você continuar. Pra você não parar o seu processo mais 3 meses, 6, mais noma. Vamos lá. Tchau, amiga. Obrigada. Tchau.